Em uma manhã comum, lá está o nosso querido prota resmungando que finalmente ele conseguiu sair daquele espaço caótico e que já estava impossível continuar por lá. Mas também não é pra menos, o coitado ficou preso naquele espaço caótico do amanhecer por mais ou menos um ano. Simplesmente um ano inteirinho. Pela cara dele dá pra ver que não foi fácil mesmo. E logo algumas memórias, algumas não, muitas memórias daquele lugar começam a vir de repente na mente do coitado, que já resmunga muito, afinal ele ficou preso por tanto tempo e não aguentava nem pensar naquele lugar. Mas era claro que ele ia ficar se lembrando, pois depois de ficar preso naquele lugar fantasma por mais de um ano, as imagens vão aparecendo na cabeça de Shia aí de vez em quando. Isso faz pensar se talvez agora ele fosse a reencarnação de alguém muito importante e poderoso, e que na real ele fosse a reencarnação de alguém muito forte. Então talvez ele poderia enfim entrar em uma boa seita e ter uma boa vida ideal. Enquanto isso, algumas pessoas comentam com o seu mestre deslumbradas por ter encontrado o osso de 17 anos flamejante e imortal. Essa rapaziada é maluco pra cultivar, mano. Sai fora, escala até uma montanha se for preciso, eu, hein? Um dos rapazes que ali estavam ficam todo contente e também muito curioso. Logo pergunta ao mestre imortal se ele também realmente poderia se tornar um imortal com aquilo. Enquanto o maluco fazia de tudo pra conseguir enfim entrar para uma seita, chega alguém de trás dele de uma forma misteriosa. Esse tipo de cena é manjado, mas é muito boa, mano. Era ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido Shia aí, que na moralzinha pergunta ao senhorzinho ali se ele também poderia testar as suas habilidades. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal ainda para que se inscreva, e assim ajudar a gente a bater a meta de 40 mil inscritos. Se gostarem e quiserem uma continuação desse manhwa, comentem aí, e é claro, mete bala no like. Na minha breve concepção, o prota chegou chamando ele de velhote e de certa forma para um mestre mortal talvez isso seja muito desrespeitoso e o cara também percebe isso. Na hora ele aponta o dedo para o prota dizendo ao outro rapaz que de agora em diante ele tem de se lembrar que pessoas como aquele mendigo ali estão muito abaixo das habilidades dele, e de uma forma snob o velhote pergunta se o mendigo realmente queria testar as suas habilidades. Enquanto todo contente, o prota torce para sua energia estar saudável. Ele logo põe em prática em meio a toda aquela desconfiança e uma total pressão em cima do coitado de Shia. Afinal, como o mestre disse, ele era um mendigo que queria testar as suas habilidades, mas ao tocar o medidor de habilidades, uma magia escura começa a surgir para cima, deixando todos, inclusive o próprio Shia, completamente de queixo caído. Olhando para aquilo, o mestre fica impressionado, dizendo que aquela magia era preta como tinta, e pergunta se aquela ali realmente é a habilidade natural do cultivo do mesmo. Ainda impressionado, ele grita que aquilo ali não tá correto de forma alguma e que na verdade, aquele é o corpo de um taoísta inato, e isso era extremamente raro mesmo. Shia também estava impressionado e boquiaberto, ele diz que não sabe muito sobre o que está acontecendo ali, porém acredita que aquilo significa provavelmente que ele era muito bom. Do nada, um mestre muito interesseiro chega no prota dizendo ao mesmo que a sua seita de meteoritos está disposta a pagar uma enorme quantidade de pedras espirituais. Logo um outro bombadão chega desdenhando do prota e diz que qualquer um ali poderia lhe dizer ao mesmo onde encontrar uma boa montanha para colher uma veia incrível de minerais espirituais. Mas do nada muitas pessoas dizendo que queriam nem saber da veia espiritual dele, pois queriam que aquele garoto era especial demais. Coitado do Wolverine, mano. A galera começa a puxar ele de todas as formas possíveis e na hora o coitado começa a refletir que não estava esperando por isso. Afinal, o taoísmo inato soa como algo raro e extremamente forte mesmo. Rapidamente chegam duas boas garotas ali dizendo que na verdade todos eles tinham uma boa posição social, por isso não tinha motivo algum pra ficar arrumando encrenca assim por causa de um simples garoto mendigo. Mas quando o prota ouve um dos rapazes dizendo que aquela ali era a seita do submundo, todo confuso ele olha para a garota se perguntando por que carambas ela estava por ali agora. Olhando mais atentamente as reações daqueles homens, o prota chega à conclusão de que aquelas pessoas ali nem se atreviam a falar na presença daquelas duas índias irmãs, e por esse motivo provavelmente a seita do submundo era realmente a seita mais forte de todas, e literalmente era isso que Shia estava buscando intencionalmente. Mas logo a boa mulher de vermelho se aproxima do prota dizendo a ele não esquentar a cabeça, pois a seita dela iria aceitar ele com certeza, e que a seita delas era muito melhor do que aqueles ali de terceira categoria. E depois de um tempo, simplesmente do nada o prota aparece em um lugar que ele já nem conhecia, e fica se perguntando o que era aquele, se na verdade era o clã daquelas duas gatas. Mas enquanto ele ficava se perguntando que lugar era esse, a mulher chega do nada no prota perguntando ao mesmo se ele sabe que tipo de facção era a seita do submundo deles, e na hora o maluco já fica completamente em choque. A mulher sinistra então explica ao prota que essa seita do submundo nada mais era do que um grupo de cultivação que dividia o cultivo completamente em grupo. E olhando nos olhos do prota mais a fundo, ela ainda explica que o taoísmo inato do mesmo será uma enorme fonte de cultivo, para que ele possa distribuir em grupo. Olha que mulher filha da mãe, cara. Porém, igual um lunático, nosso prota grita igual o Paulinho louco, pedindo pra elas pararem imediatamente com o que estavam fazendo. Esse cara é muito nóia, mano. Caindo no chão e muito assustado, ele grita que elas eram duas irmãs cultivadoras e que definitivamente aquilo não era uma boa coisa. Ah, você ignorou o termo de seita do submundo, né, meu rei? Aí você se complica sozinho. Toda sedutora, então, a garota pergunta ao prota por que raios não seria uma boa coisa. E na real, o que caramba tinha de errado em serem cultivadoras em grupo? Se aproximando ainda mais do prota, a mulher diz que com o corpo inato do mesmo, essa prática será muito mais eficaz, e ele estaria ajudando as parceiras de cultivo do mesmo se tornarem mais fortes. Ainda insistindo, elas dizem ao garoto que tudo isso é para o bem dele, e que se ele retornar ao mundo das artes marciais, então em 3 dias no máximo, ele será capturado por aqueles Zé Ruelas e usado até a morte. Então completa dizendo que por enquanto era melhor deixar que as lindas irmãs ali usassem o poder dele primeiro, para evitar a morte inevitável do mesmo. Tentando sair daquela situação horrível, o coitado do garoto diz a ela que estava doente, então ela responde que ele era engraçado e que se for esse o caso eles cuidariam dele antes. Mas
Ainda mais em choque, ele grita dizendo pra elas não se aproximarem dele, que na verdade ele não queria que elas cuidassem dele. O maluco se meteu numa enrascada absurda, mano. Completamente desesperado, o garoto grita que na verdade ele gostava muito mesmo de homens e não tinha nenhum interesse em mulheres. As ideias, mano, olha esse cara. Irritada, a garota de uma forma muito ameaçadora puxa ele pelo colarinho, dizendo ao mesmo para que tenha muito cuidado com o que diz. Afinal, dizer que gosta de homens poderá resultar em algo muito ruim pra ele no final. Ô louco, a mina virou uma homofóbica do nada, mano. De uma forma mais sinistra ainda, a mulher de vermelho mete a lambidona na cara do prota, dizendo que queria provar aquele bonitão primeiramente. Eu não tanco essas minas não, Zé. Em pensamentos, o prota finalmente cai na real que quando tudo isso acabar, ele deverá refinar a sua moral e se tornar alguém de respeito, mas enquanto isso não é possível, ele terá de ceder a essas garotas. Porém, literalmente do nada, a mulher congela e fica parada olhando para o prota enquanto a sua irmã pergunta o que foi que deu nela, pois ela também queria ter a sua vez. Se você parar pra pensar que Shiei tá todo sujo e foi reconhecido como mendigo, essas garotas são realmente problemáticas. De primeira mão, a coitada fica toda sem palavras ali no chão, enquanto reflete que a aura em volta de seu corpo estava surgindo incrivelmente e que ela sentia mais como se fosse explodir na real. De uma forma muito estranha e muito suspeita, ela começa a gritar que aquilo ali realmente era muito, mas muito estimulante mesmo. E na hora ela se levanta e sai correndo dizendo pra sua irmã e primeira. Enquanto corria, ela reflete que a descoberta foi alcançada com uma rapidez incrível. Então o estado recém-descoberto alcançado também requer uma estabilidade. E depois de sua irmã sair correndo do nada igual uma esquisitona, a outra boa moça se vê sozinha com o prota e não dá outra. Logo ela pula para cima do coitado em total desespero. Ao ver a velocidade em que sua irmã saiu correndo em total desespero, ela fica se perguntando se o corpo inato era realmente tão incrível assim, e que talvez apenas o beijo terá um efeito absurdamente absurdo. De uma forma muito cínica e com um olhar muito pior, ela dispara a dizer ao prota que talvez se ela fosse comer ele, mas antes que ela terminasse de falar sobre esse assunto bizarro, o coitado fica completamente em choque, refletido que finalmente tinha chegado a sua hora e que embora isso tenha sido de repente, hoje era o dia que ele ia de F definitivamente, ou então se tornaria um homem. Mas quando o prota olha para o rosto da garota, ela estava completamente parada e toda estranha, igualzinha a sua irmã. E na hora assustado, o garoto pergunta o que carambas ela ficou quieta assim de repente também. Prota preocupado dá uma cutucada no braço dela pra tentar entender o que tava vendo. Porém, irritadaça, ela grita pra ele não relar a mão nela de forma alguma. Coitada do cara, mano. De uma forma muito esquisita, ela sai correndo e grita ao prota que ele devia esperar, pois ela iria voltar ali para terminar aquele assunto com ele, enquanto o coitado no chão fica sem entender bulhufas. E depois de ver aquelas duas esquisitas simplesmente saírem correndo assim, tem mais nem menos, o coitado fica se perguntando o que tinha de errado com ele. Porém, em meio a toda essa bagunça, ele se vê sozinho e aquela é uma boa oportunidade para escapar delas. Então isso não importava nem um pouco pra ele. Porém, igual uma assombração, a moça de vermelho aparece atrás do prota, chamando o mesmo de irmãozinho e perguntando por que raios ele queria sair fugir das garras dela. Ele tá parecendo a Momo, mano. Bem no pé do ouvido, ela dispara ao coitado que aquilo ali foi apenas o começo e que ele ainda deve ser treinado por completo antes de finalmente poder partir. E depois de uma longa noite, o prota finalmente estava sozinho novamente, pois elas já estavam nanando. E por incrível que pareça, eles realmente não fizeram nada sério e muito menos falaram a respeito de drones. Enquanto verificava se a garota realmente estava dormindo, o prota se pergunta o que iria acontecer de verdade afinal. Ele acabou sendo beijado literalmente a noite toda até que elas se cansassem por completo e isso é realmente estranho. Olhando elas dormindo ali completamente indefesas, o prota reflete ainda que elas não representavam ameaça alguma para ele. Mas talvez isso fosse assim porque elas ainda estavam em um nível muito mais baixo do que ele. E depois de refletir mais um pouquinho, finalmente se dá conta de que ficar ali realmente não era uma opção e que na real ele devia mesmo era meter o pé dali o quanto antes. Observando as garotas antes de sair, o prota percebe que ela tinha um anel e que talvez ela deve ter usado alguma técnica sonífera para enfim poder nanar. Não demora muito até ele finalmente perceber que na verdade aquele era um anel de armazenamento registrado nos livros antigos da Terra Proibida. Esse prota sabe demais pro meu gosto, hein? Todo debochado, ele sai se achando, dizendo que iria aceitar e que na verdade aquilo é apenas uma compensação por tudo que elas fizeram para o prota. E depois do adeus às duas lindas irmãs, ele fica se perguntando qual seria o seu próximo passo, depois daquele cultivo duplo muito, mas muito perigoso mesmo. Por fim, após muito pensamento e reflexão, ele decide que seria melhor por hora ingressar em uma outra seita para se fortalecer primeiro. Eu acho que você não vai muito longe na verdade, hein meu guerreiro? Mas esperto que sua pomba, o prota sabia que esse papo de taoísmo inato o tornava perfeito como se fosse um caldeirão humano. Então ele realmente precisava manter isso em completo segredo. Porém, de trás do prota, no meio da correria do mesmo, Brutamonte manda ele parar de correr imediatamente, pois Shiei precisava lutar contra ele ou então seria saqueado sem defesa nenhuma. O cara que não teme absolutamente nada e ninguém resmunga que isso só pode ser uma piada. Afinal, ele acabou de escapar, mas o Brutamonte irritado manda ele calar a porcaria da boca e parar de conversinha. Irritado também, o prota resmunga em pensamentos que tudo isso e essa situação que ele estava agora era completamente culpa daquelas garotas chatas que o capturaram. Porém, agora, depois de tudo que ele tinha passado nas garras daquelas irmãs lindas e sinistras, o chateou muito, mas muito mesmo. Agora o pau vai comer solto, hein? Logo Shia parte pra cima do Brutamonte loiro, armando um soquinho, e com um grito de guerra, enquanto o mesmo apenas encarava Shia com um olhar de morte. Mas me surpreendendo e surpreendendo o Brutamonte também, o prota simplesmente se ajoelha na frente do mesmo, pedindo pra ele o poupar, e que toda a sua riqueza está limitada naquele anel ali em suas mãos, por isso o Bruta deveria aceitar. Irritado, o Brutamonte balança a cabeça dizendo que não, lá ele 1000 vezes, mas o prota insiste dizendo que tá falando sério, que aquilo ali é tudo que ele tem, e que até pode revistar se não acredita nele. Mas de uma forma muito esquisita, o esquisitão diz ao prota que o que ele quer não é dinheiro, e que as pessoas são saqueadas para satisfazer o seu prazer e seus desejos. Por isso eu não tava esperando mesmo, hein? Desesperada, após ouvir isso, Shiei sai correndo
correndo, dizendo que ele não está interessado mesmo em homens, e que na real nunca devia ter saído de perto daquelas duas gatas. Foi reclamar de boca cheia, né? Correndo com muito medo, nosso prota pede para o Brutamonte deixá-lo em paz, de uma vez por todas. Mas o irritadinho apenas mandava o prota parar de correr, quando chamava ele de lixo estúpido. Encafifado com a velocidade do prota, o Brutamonte fica se perguntando como aquele mero mortal ali conseguia correr daquela forma. E ele, como cultivador experiente, não conseguia acompanhar um mero humano normal. E desviando dos golpes, Shea reflete que se continuarem assim por muito tempo, mais cedo ou mais tarde ele acabará sendo capturado e definitivamente isso seria traumatizante. E eu, rapaziada, nunca torci tanto para que um prota escapasse de uma situação dessas. Afinal, eu também não quero ter que ver isso de forma alguma mesmo. Depois de correr por um longo período de tempo, o prota reflete que eles já estavam nessa brincadeira há mais de uma hora, porém ele realmente não estava nem um pouco cansado. Logo ele começa a se questionar se na verdade, por causa do seu corpo inato, ele acabou ganhando poderes também por beijar tanto assim aquelas lindas garotas. Se isso for verdade, esse maluco é apelão demais. O Brutamonte também não demora muito para perceber a incrível hora do prota e logo lança o seu bastão. Ai credo. Ele lança no prota, que sai correndo enquanto ele gritava que tinha um jovem que na verdade junta a hora. Ainda escondido, o prota reflete que felizmente ele conseguiu evitar aquele cara, ou então o seu corpo teria explodido igual uma batata quente por todo o local. Mas enquanto ele se questionava sobre o que deveria fazer agora, ele percebe que os anéis estavam reagindo e na hora ele começa a pensar que talvez tenha passado finalmente por um avanço. Logo ele começa a balançar o anel, lá ele de novo, para ver o que tinha ali dentro, lá ele de novo e de novo. Mas muitas coisas começam a cair de dentro do anel do prota, lá ele mil milhões. Shea encontra alguns frascos de substâncias desconhecidas e sem nem saber o que aquilo fazia, ele simplesmente taca na cabeça do Brutamonte, que é atingido na hora. Ainda escondido, o garoto se pergunta se aquilo de alguma forma era venenoso, mas vindo daquelas duas irmãs ali, talvez não fosse algo tão sério assim. Porém, de cima da árvore, o prota começa a ouvir alguns barulhos estranhos que vinham do Brutamonte, e na hora ele percebe que estava escrito algo sobre afrodisíaco. Novamente ele corre desesperado em busca de algum item que poderia ser útil para ele combater aquele Brutamonte e se libertar dessa porcaria de situação ridícula. Tudo que Shea encontra é um item um tanto quanto suspeito, porém ele diz que se encantar aquilo com energia espiritual, então poderia enfim ser útil de alguma forma para ele. Com uma completa cara de lunático, o prota pula para cima do Brutamonte, mandando mesmo enfrentá-lo agora de uma vez por todas, enquanto o cara apenas fica encarando o prota novamente. E Shea, com muita precisão e eficiência, consegue acertar bem no meio da jaca do Thor da Deep Web, que logo cai ao chão. Depois dessa porrada, o maluco ficou parecendo o Glenn de The Walking Dead. Após ter dado essa burdoada num Brutamonte, o nosso querido prota todo contente suspira dizendo que felizmente tudo saiu sob total controle, porém ele sente algo de errado em si. Logo ele se questiona por que carambas ele estava ficando assim tão energético, e que talvez ele deveria injetar mais poder espiritual na arma, afinal aparentemente um monte de QI cercava o seu corpo. Até que por fim Shea se dá conta de quanto aquela arma ali em suas mãos era muito sus, e resmungando em pensamentos ele reflete que vindo daquelas duas irmãs ali, aquilo ali realmente parecia ser apenas mais um objeto indelicado das cultivadoras do submundo. Depois de um tempo totalmente com as roupas do Brutamonte, o prota comemora dizendo que o karma é maravilhoso e que na verdade, se você for roubar alguém e não conseguir, então merece ser roubado de volta. Que tipo de conceito é esse, hein, Shea? Sem contar que ele ainda tinha de encontrar uma cidade bem rápido e também encontrar uma forma de sair da esfera de influência daquele bicho ruim. Já haviam se passado 3 dias desde que aquele sufoco que o prota tinha passado, e lá estava um dos guardas na montanha próxima à facção King Feng. Assim que Shea chega lá todo com uma cara de bobo, o guarda pergunta ao mesmo, chamando ele de viajante, quais seriam as intenções do garoto para estar chegando ali assim. Todo sorridente e muito simpático, com essa roupa muito esquisita, o prota pergunta ao rapaz como é que ele estava e que na verdade ele veio até ali para se tornar um aprendiz. Mas ao ouvir isso, o guarda não fica muito contente com a presença do prota e ordena para que o mesmo saísse dali o quanto antes. Afinal, mesmo que ele não fosse tão esquisito assim, ele nunca poderia entrar ali. O cara ainda completa dizendo a Shea que ele provavelmente nem procurou sobre os requisitos e que também é muito jovem, porém pergunta se ele estava pelo menos no estágio mínimo. Enquanto ele era humilhado, Shea reflete que começou a cultivar apenas 2 dias atrás. Embora ele tenha atingido o 4º nível de coleta de Ki, ele ainda não tinha os requisitos necessários de idade. Ainda em choque com todos que ouviam zombando de suas vestes, Shea começa a se perguntar o que carambas ele poderia fazer agora para enfim resolver essa situação. Não demora muito até ele voltar até o guarda que humilhou da última vez e não da outra. Quando o cara já vê o prota, fica com uma cara de nojo e raiva ao mesmo tempo. De uma forma muito, mas muito estranha mesmo, o prota abraça o cara por trás, lá ele, mostrando ao mesmo algumas pedras douradas e no mesmo instante o guarda já se impressiona com aquilo. E vendo o interesse do guarda nas joias, o prota pergunta se então a sua situação realmente era sem esperança assim, conforme ele estava reagindo o tempo todo. Sem graça, o guarda responde que parece que só agora o prota atingiu o 4º nível e que mesmo com talento ele era estúpido. Porém, como dizia o ditado, a diligência cura o desajeitado, então desastia para guardar, pois ele chamaria o ancião ali. Antes de sair, o guarda diz que não garante ao prota que ele conseguiria, pois se os anciões disserem não, então assim será. Mas o prota responde que não tem problema e que nem sabe como agradecer ao mesmo por tamanha bondade. Enquanto o cara se retirava dali, o prota reflete que felizmente havia muitos itens úteis dentro dos anéis das irmãs. Lá ele de novo. E que se não fosse por eles, então ele estaria duro sem nenhum tostão agora. Ainda exausto pra um caramba, Shea reflete que a maior seita nas proximidades é a seita de Xian, que é pelo menos do mesmo tamanho da seita do submundo do destino. Ele ainda comemora em pensamentos que por sorte o seu sonho de ter fama e também uma vida ideal, aparentemente poderiam ser alcançados no fim das contas. Porém, enquanto o prota bobão estava ali imaginando mil coisas para o seu futuro, que parece até eu, mano, chega uma mina muito aleatória cafungando o cangote do mesmo que assusta na mesma hora. Vendo o desespero do prota, a garotinha não fala absolutamente nada e fica encarando ele, que ainda assustado pergunta pra esquisita
acredita ali quem seria a mesma afinal de contas. Toda contente, ela chama o prota de irmão e dispara dizer ao mesmo que na verdade o seu nome é Yue. E ao ouvir ela chamando de irmão, Xiae fica muito surpresa e confuso na real. Quase tão rápida quanto a velocidade da luz, ela diz ao prota que também é uma recém-chegada e que sabe que Xiae veio até ali para se candidatar, o que o torna então um irmão mais velho. Mas o que quebra o prota é a garota dizendo que ele realmente é um dos discípulos mais fracos que ela já viu em toda a sua vida. Mano, todo mundo humilha esse cara, velho, coitado. Todo triste, ele diz que então ela deve o ignorar quanto ele foca sua curiosidade em outra coisa, porém a garota pede pra Xi esperar. Quando ele pergunta para a garota o que a mesma queria, ela já fica muito esquisita e logo ele fica resmungando em pensamentos que de novo teria de passar por isso. Mas deixando o prota ainda mais surpreso, ela grita ao mesmo que ele tem um cheiro muito bom. Cara, parece que toda mina nesse manhwa é toda esquisita assim, velho. Ao ouvir isso, o garoto fica se perguntando do que carambas ela estava falando. Afinal, ele era apenas um rato de esgoto que nem sequer passava perfume nem tomou banho. Porém, de uma forma muito aleatória que nem sequer eu estava esperando, aparece um monte de bombadão e alerta um Xia de que ele não se esquecesse de manter distância daquela garota ali. E vendo o tamanho daquele bando de brutamontes esquisitos, Xiae literalmente cai na real que aquela galera realmente seria um enorme problema pra ele. E aquela garota ali também. Mas realmente aquela garota não daria paz ao prota e nesse momento chega alguém aparentemente importante, dando aquela tossidinha clássica para chamar a atenção do mesmo. Nesse momento em que o prota enxerga o ancião ali em sua frente, ele empurra a garota pra longe, dizendo ao velhote que seu nome era Xiae, que estava ali apenas para se candidatar. Preocupadaço com tudo aquilo que viu, o velhote diz ao prota que idade não é tão importante assim, porém ele devia mesmo prestar atenção nas coisas que estava fazendo. Muito em choque ao ouvir isso, o garoto fica sem graça e responde sorrindo que na verdade isso não era bem o que o ancião estava pensando. Coitado, mano, mas esse maluco aí só se lasca. O ancião então chama Yue dizendo que sabe que a mesma é muito talentosa e inteligente, porém ela ainda deve estar atenta à imprudência dessa ação da mesma. Observando tudo aquilo, o velhote muito incrédulo reflete que realmente alguns desses novos discípulos são severamente carentes de bom senso e não havia sombra de dúvidas disso. Mas olhando para o prota agora, o velho percebe que faltava muito talento naquele rapaz, porém a sua força realmente era excepcionalmente diferente de tudo que ele já tinha visto em toda a sua vida. Todo sorridente, o ancião se aproxima de Xiae dizendo que talvez ele seja um garoto que precisa de ensinamentos e conselhos divinos e que talvez ele realmente merecesse ser ensinado. E com o garoto todo contente, o ancião diz que está tudo resolvido e a partir de agora, ele é então um discípulo da seita King Feng e já o discípulo da guarda irá levá-lo para a nova casa do mesmo para que ele pudesse praticar duramente. Ouvir isso é uma extrema alegria para o prota que não consegue fazer nada além de agradecer ao ancião, enquanto a garota Yue fica apenas olhando para o prota de trás meio encucada. E mais tarde, lá estava o prota com suas técnicas básicas em uma caverna para ajudar a cultivar, e que na verdade isso era tudo o que ele queria. Mas mesmo aquela técnica parecendo ser um pouco de baixo nível, ele não achava que seria capaz de realizar técnicas mais avançadas e por isso aquilo estava mais do que bom. E ali Xiae tem a certeza de que se juntar a essa seita foi realmente a melhor escolha no final, e que não havia mais nada para ele se arrepender. Mano, de verdade, mais um prota que consegue tudo que quer. Logo, nosso rapazão se põe a meditar, pois ele sabe que o mais importante para ele agora é treinar e se fortalecer a sua base de cultivo e assim ficar ainda mais poderoso e talentoso. Porém, ele logo começa a se lembrar de Yue. Em sua cabeça, muitos pensamentos o fazem chegar na conclusão de que talvez ela fosse realmente muito familiar para ele. Mas depois de deixar tudo aquilo pra lá, o prota volta a meditar e logo alguém começa a bater na porta, interrompendo a meditação do mesmo. O coitado realmente não tem paz, mano. E quando ele vai até a porta dizendo que estava muito ocupado e agora realmente não é uma boa hora, era Yue toda sorridente perguntando se poderia morar junto com ele. Mas surpreendendo a garota e também a mim, o prota simplesmente bate a porta na cara da coitada, dizendo que definitivamente ela não poderia morar ali com ele. A coitada começa a bater na porta desesperada, pedindo para o prota abrir a porta, enquanto o mesmo segurando ainda apenas ordena para ela voltar para casa e ficar quietinha nela. E Yue, mais perseverante que uma formiga que sempre volta mesmo passando veneno, continua gritando e acrescenta que tinha algo importante para discutir com o prota. E isso até convence um pouco o Sigma, o fazendo abrir a porta bem devagarinho. Na hora ele dispara que só dará a Ioner 5 segundos para falar o que queria. Com uma carinha toda fofa, ela dispara ao prota que realmente queria morar com o mesmo, e pergunta se tem a permissão dele para isso. Eu definitivamente não deixaria e nem cairia nesse papinho, hein? Mas é claro que ela pensou que se fizesse uma carinha de gato de botas, ela enfim conseguiria convencer o irmão Xia. Mas bom, não é bem assim que acontece. Me deixando surpreso novamente, o prota simplesmente fecha a porta de novo na cara dela e ordena pra ela sair dali de uma vez por todas. Esse cara me surpreende cada vez mais. Mas ainda insistindo muito, é insuportável, fica batendo na casa do prota, dizendo ao mesmo que isso realmente era muito sério e ela não tava apenas de brincadeira com a cara dele. E com a garota na porta dizendo várias e várias coisas, tentando convencer o prota, ele resmunga consigo que os seus problemas ainda continuam iguais de certa forma. Porém, enquanto o prota refletia que era só trancar a porta e esquecer tudo isso, literalmente do nada mesmo, uma espada atravessa a porta bem do lado do rosto do coitado. Eram uns brutamontes de sunga gritando ao prota que se ele estava brincando com os sentimentos da querida irmãzinha deles, era melhor dar o fora nela, e então abrir a bendita da porta. Mas muito assustado e cheio de problemas, o coitado de Xiae dispara a eles que não era bem isso que eles estavam pensando e nem o que ela disse a eles. Afinal, ele conheceu ela hoje e não tinha nenhum tipo de convívio com ela. Agachadão no chão, ele pede pra eles realmente não darem ouvidos à besteira dela, enquanto quase chorando, fica se perguntando como é e por que ele se meteu em tantos problemas em tão pouco tempo. E é claro que a garota conseguiu o que queria depois de jogar sujo e fica cantarolando na cabeça do prota que não consegue nem acreditar que realmente teve de ceder a isso. E assim que ela acaba o showzinho irritante, o prota se aproxima interrompendo ela e rapidamente dispara perguntar para Yue qual eram as verdadeiras intenções dela para com ele. Olha a cara dessa mina, mano, com essa cara esquisita que só a pomba garota pergunta
pergunta ao prota se ele realmente estava duvidando que ela teve um amor à primeira vista assim que viu ele ali em sua frente. Sorrindo, então Chiayi responde que a atuação dela pode até ter convencido os idiotas de sunga, porém ele realmente não ia cair nesse papinho sem fundamento dela. Deixando tanto eu quanto o prota completamente sem reação, ela simplesmente do nada pula para cima do coitado metendo beijão na bochecha dele. Esse cara tem mel ao invés de sangue nas veias, mano, só pode. Ainda cantando o prota é esquisito abraço mesmo, dizendo que sempre tem um cheiro muito bom vindo dele e que isso era maravilhoso para sua forma de cultivo, mesmo sem entender o porquê. Ela ainda acrescenta que acabou de perceber que do lado de fora do portão da montanha, enquanto estiver junto com Chiayi, a sua aura crescerá muito rapidamente e quanto mais ela chega perto dele, maior é o efeito. Não sei por que ela fez isso, mas de uma forma muito sensual pra caramba. Ela pergunta ao prota se o motivo disso é porque ele tem raízes espirituais excepcionais. Chiayi, cansado de mentir, diz que na verdade, falando com seu coração, o seu corpo está amarrado à força à tão aclamada estrela do destino. Pior que eu nem sei se isso é mentira. Muito surpresa, ela diz ao prota que não é de se admirar que ele diz que poderia ajudá-la em seu cultivo, mas assustado, Chiayi dispara na hora que nunca prometeu isso a ela, oferecendo pedras medicinais e espirituais, também algumas joias. Como forma de pagamento, ela pergunta ao prota o que eu mesmo achava de ensiná-la melhor a cultivar. De primeira mão, o nosso Sigma não dá muita bola, porém ela continua insistindo de que caso isso for pouco pra ele, então ela trará mais da próxima vez. É uma cilada, hein, Bino? De uma forma muito alfa, o prota se aproxima da garota dizendo a mesma. Quem ela pensa que ele é para ele ser comprado assim com coisas mundanas? Esse daí me tem uma bronquinha absurda, hein? Porém, quebrando o prota no meio, ela pergunta se ela está errada em oferecer esse tipo de tesouro ao mesmo, que na hora resmunga que isso é impossível. Afinal, ele realmente estava tentando repreendê-la, mas tudo que ela estava ofertando pra ele era bom demais pra ser recusado assim de uma hora pra outra, sem mais e nem menos. Na mesma hora, o ex-Sigma, vendido por completo, se curva na frente da garota dizendo que a partir de hoje não há realmente mais problemas e chama ela de irmã mais nova. Não demora muito, ela se levanta toda empolgada comemorando e ainda acrescenta dizendo que já que é assim, então mais tarde irá mostrar mais disso ao prota. Enquanto isso, uma espécie de templo, um rapaz conversava com Linhua, o irmão mais velho de Yor, e dizia ao mesmo que ele parece bem irritado no dia de hoje. Ele ainda completa sua tentação dizendo a Linhua que ouviu dizer que a irmã mais nova do mesmo entrou pela porta de um discípulo e estressado demais, Linhua se vira dizendo que irá procurar por esse discípulo, mas ele se vira para o carinha de cabelo branco dizendo ao mesmo que ele realmente não deveria ser tão hipócrita dessa forma ali. Afinal, ele tá querendo matar pessoas como se fosse um vilão. O bicho debochado que só a pomba não responde nada, mas em pensamento chama Linhua de covarde, dizendo que outros até poderiam ter medo dele, porém certamente ele não tinha medo algum daquele bundão. E lá na toca do coelho, a mulher dispara dizer ao prota que na verdade ele não pode se apaixonar por ela enquanto estiverem negociando, e que também só ela poderia tocar nele e não vice-versa. Yor continua dando várias ordens ao prota e também regras, e o bobão só vai aceitando. Afinal, ele nem tava ouvindo, só tava pegando todas as joias do chão de uma forma completamente desesperada. Com um sorriso no rosto e observando o prota pegando as coisas do chão igual um cachorro, ela diz que agora que aquilo ali estava resolvido, ela dará ao irmão algumas habilidades pra ele, pois as que ele tinha consigo eram bem fracas mesmo. E dizendo que ali estavam 3 cópias que ela conseguiu com o tempo, na hora ela apenas manda o prota escolher qual delas ele queria aprender. Isso tá me lembrando Avatar, hein, mano? Ela ainda diz que desde que os níveis mais altos até a base, a qualidade dessas habilidades podem ser divididas em céu, terra, escuridão e luz, e começa a detalhar melhor sobre isso. E depois de explicar muito para o prota sobre cada uma das habilidades, o bobão que de bobo não tem nada, diz que queria todas elas, afinal somente uma criança boba fazia uma pergunta de múltipla escolha. Observando a destreza do rapaz, a garota fica até meio triste, dizendo que ele é um irmão bem ganancioso mesmo, e ele só precisa ter muito cuidado para não morder mais do que realmente pode mastigar. Mas pegando a garota de surpresa, o prota pergunta por que carambas ela tinha as técnicas da seita de Xian em suas mãos. Coitada da mina, mano, além de ajudar o cara, fica fazendo perguntas pra ela. Yor dispara que era de sua irmã, e curioso que sua penca, o prota pergunta se aquela não era a maior seita de todas, e se isso então significa que a irmã dela é da seita Xiana. Preocupadaça, ela pergunta ao prota se ele realmente não estava sabendo sobre as ruínas descobertas pela seita King Feng há algum tempo atrás, e na hora ele rebate que não. Então a garota aproveita para debochar da cara dele, dizendo que com o físico e o cérebro dele, definitivamente ele poderia mesmo ter sido enviado de uma outra seita ali disfarçado como uma topeira. Ela então pergunta se Xia faz ideia do porquê, mesmo a seita King Feng sendo fraca, ainda assim tinha tantos discípulos esperando em filas para entrar para essa seita mequetrefe. Ela explica que isso é precisamente por causa das ruínas de King Feng descobertas recentemente, e poderiam estar repletas de fortuna. Resumindo, geral tá de interesse nisso. Isso deixa o nosso campeão meio reflexivo, pois agora ele teria que fechar os olhos para atividades suspeitas e focar apenas em si, já que a seita está em declínio, sem contar que ruínas de outras seitas King Feng não será nada bom pra ele. Ainda refletindo, ele se dá conta de que com aquele tantão de gente ali, ele definitivamente teria de se esconder muito bem, e também esconder sobre seu corpo inato para o taoísmo. Mas observando o prota todo pensativo, Yor corta o barato do mesmo, dizendo que ela já falou demais. Por isso eles precisavam se apressar e praticar bastante, eu concordo, chega de papo. Envergonhada, ela diz que o gargalo de sua camada 49 de Ki se soltou, então dessa vez eles terão de fazer um avanço sem esforço. Muito surpreso com aquilo, o prota pergunta se ela não poderia simplesmente alcançar um avanço com a coleta de Ki completamente sozinha. Não demora muito até que ela começa a pôr a sua prática em prática e concentrar fortemente a sua energia aqui na sala. Pô, essa cena é realmente muito bonita, hein, rapaziada? Novamente ela de frente com o prota pede ao mesmo para escolher bem, para que não se arrependa mais tarde, pois só assim poderia aprender um por vez. Enquanto praticava, ele reflete que felizmente ainda estava no 4º estágio da coleta de Ki, então tinha muitas oportunidades de ultrapassar os seus limites sem perder esforço. O filho da mãe ainda debocha dizendo
dizendo que não admira que Yui esteja tão ansiosa depois de coletar tanto Ki, apenas para no fim das contas ficar presa em um poço enorme de futilidade. E observando o prota meditando, Yui reflete que com toda a certeza do mundo, enquanto ela for do irmão Chiayi, esse estado de estagnação em que ela se encontra começará enfim a se desfazer por completo. Mas no meio de tanta reflexão e meditação, algo muito estranho começa a acontecer, e na hora ela diz que já estava chegando. E depois de algum tempo, com os olhos fechados, ela começa a se aproximar pouco a pouco do prota, e na mesma hora ela se dá conta que estava de cara com o coitado. Sem dizer absolutamente nenhum ai nada mesmo ao prota, ela simplesmente sai dali toda envergonhada, deixando o prota meditar sozinho no quarto. E quando ela sai correndo pra fora da casa do prota, um dos brutamontes de sunga pergunta mesmo se estava tudo bem com ela pra ela sair daquele jeito. Porém a garota não diz absolutamente nada e fica muito quieta olhando para o nada. Com isso o brutamonte pergunta se estava de boa, se Chiayi fez algum mal pra ela, mas deixando aquelas torres de músculo lá ele pra trás e tristes, ela sai correndo e grita apenas que não lhe aconteceu nada e não precisava esquentar a cabeça com isso. Assim que ela sai de perto deles, as teorias começam a surgir e não demora muito até que eles comecem a culpar Chiayi, dizendo que ele deveria pagar caro por deixar Yui tão triste dessa forma. E logo, muito barulho na porta da casa do prota incomoda o mesmo que estava praticando, e na hora ele pergunta por que essa zona toda lá fora. Coitado, ele realmente não tem paz. Por fim ele resolve deixar isso pra lá, pois agora era pra relaxar depois de reunir tanto Ki para superar o gargalo. Ele conseguiria então avançar para o próximo estágio. E Shia também sabia que tinha de começar a praticar o seu objetivo, porém agora deveria alcançar a 13ª camada de coleta de Ki. E também não podia esquecer que as garotas eram gamadas nele. Ai, Tigrão. Mas todo bobo ele chacoalha a cabeça dizendo que realmente precisava fazer era guardar a sua pureza e ficar cada vez mais forte e poderoso. Porém, testando algumas de suas habilidades, Chiayi diz que tem de admitir que aquela em específico ali lhe deu algumas habilidades e poderes bem do bom. Depois de passado literalmente uma hora, o prota já tinha chegado até a 6ª camada e comemora dizendo que na verdade era um baita gênio. Parece tão fácil cultivar, mano. E apenas mais 2 horas depois ele já estava na 9ª camada. E assustado, afinal isso foi realmente bem rápido, ele já comemora de novo por terminar de praticar tão rápido assim. Passado 4 horas, o Tigrão já estava na 20ª camada e ele tinha certeza de que realmente iria uma hora ou outra reencarnar como imortal. 3 dias depois ele resmunga consigo mesmo que demorou 72 horas para que enfim ele conseguisse chegar na camada 50. Fi, rapadura é doce, mas não é mole não. Meio triste e quase capengando, ele se pergunta se no final das contas isso tudo e todo esse esforço que ele fez não foi o suficiente, e que aquelas achaduras na parede estavam bagunçando a sua aura. Passado literalmente uma semana depois, os brutamontes de sunga eles estavam do lado de fora da casa do prota até criando cogumelos no braço. Credo, mano, esse povo deve estar numa catinga brabíssima. Finalmente o prota sai pela porta e muito irritado eles correm para cima do garoto dizendo que ele deixou o irmão Yui muito, mas muito chateada mesmo, e eles não poderiam perdoar isso jamais. Mas mesmo o cara voando para cima do prota com muita fúria e muita força, o nosso guerreiro simplesmente mete um tapa na cara dele igual um tiozão mandando ele meter o pé jacaré. A porrada foi tão forte, mas tão forte mesmo, que geral já fica encabismado ao ver aquilo, e o maluco voa em direção à pedra entalhada igual uma flecha que foi atirada. Assustados, eles ficam se perguntando se o irmão mais velho Mu não tinha cultivado até a 25ª camada. Então como é que ele poderia não aguentar um tapinha daqueles? Mas o prota, muito debochado como sempre, diz para dizer que só estava cuidando de sua vida tranquilamente, até que aquele brutamonte ali quis pular nele de repente, mas agora ele estava de partida. E o cara de sunga ouvir isso grita mandando o prota parar, pois eles só estavam treinando ali perto da casa de Chiayi. Então como ele ousava fazer uma coisa dessas? Deixando o garoto sem palavras, o sunguinha ainda continua que aquele ataque ali ao irmão Mu foi completamente brutal, e como ele teve coragem de fazer isso com aquele coitado. Com um olharzinho meio cínico no rosto e deixando todos ali assustados, Chiayi pergunta aos irmãos se na verdade eles não vieram até ali para puni-lo por seus atos. É lógico que todos sabiam que o prota no fundo estava certo, porém não podiam deixar isso barato. E Chiayi logo percebe isso vindo deles e pergunta se eles então estavam brincando com a cara dele. Ainda sorrindo, ele diz que eles tinham de reconhecer que o irmão Mu foi quem atacou primeiro, e que se Shia não tivesse contra-atacado agora estaria na parede empalado. Mas mesmo sendo refutados por completo, os cuequinhas irritados gritam ao prota que isso não tinha diferença nenhuma, pois ele ainda tinha infligido um dano excessivo ao irmão Mu. A verdade é que ainda não tinha caído a ficha do cuequinha sobre o que tinha acontecido agora, afinal ele era apenas um iniciante, então como poderia ter uma força tão abundante e agressiva dessa forma, ou talvez fosse apenas uma ilusão. Logo o ancião chega perguntando aos rapazes o que era aquela barulheira toda ali, e o prota se lembra na hora que aquele ali era o velho gentil que ele conheceu na primeira vez que veio até aquele lugar. Ao ver o prota, o velhote fica muito encucado, se perguntando como carambas isso era possível, afinal algum tempo atrás, o garoto ainda era apenas de nível 4, então por que carambas ele tinha subido tão rápido assim de estágio? Ao ver o ancião, todos se curvam para ele, relatando que aquele garoto ali bateu maliciosamente e feriu alguém inocente, agora há pouco, e que todos eram testemunhas disso. Ainda apontando o dedo para o prota, eles acrescentam que deviam seguir as leis da seita, e que de acordo com elas, ele deveria ser expulso imediatamente daquele lugar. De primeira mão, o mestre não sabe muito o que fazer, mas se aproxima do prota e pergunta ao mesmo se ele realmente feriu o irmão mais velho Mu. Será que eu vou berrar? Vai Mu. Desculpem, eu não poderia mesmo perder essa oportunidade. Meio preocupado com seu futuro, Shia responde que não se lembra que tinha 50% de chance de realmente ser ele culpado disso tudo. Porém, muito irritado, o ancião grita mandando ele parar de gracinha e dizer de uma vez por todas se foi ele ou não quem fez isso, e que na real ele já até sabia o verdadeiro culpado. Mas esperto, Shia responde que foi Mu quem tentou atacar primeiro, então por isso 50%. Afinal, ele apenas o empurrou gentilmente, então quem é que poderia imaginar que ele acabaria assim?
Agora, se virando para os cuequinhos, o ancião pergunta a um deles se aquilo que Xia diz realmente era verdade. O maluco já fica completamente em choque. Porém, deixando o velho completamente sem palavras também, ele se curva para o ancião, dizendo que Xia estava mentindo e que o ancião precisava mesmo acreditar nos cuequinha. Observando aquela situação, o velhote reflete que os cuecas só entraram de filtrados e não faziam nada ali a não ser ficar assediando uns aos outros o dia todo. Mas deixando todos ali surpresos, o ancião diz que tinha uma compreensão geral da situação e a pessoa que acabou de reclamar para ele deve ir até ali e receber o famigerado castigo merecido. Porém, mesmo os caras insistindo tanto que era o Prota que tinha que ser expulso do clã, o mestre sacou tudo e resolveu castigar um dos grandalhões de sunga que tava de gracinha. E com o cara ainda tentando insistir, o ancião se irrita muito e manda ele ficar quieto. Na hora ele pergunta se o grandalhão ali achava que ele é um idiota, pois os que se defendem de acordo com as regras não são responsabilizados. E enquanto o maluco de sunga era jantado pelo velhote ancião, esse Prota irritante que sua pomba olha para a cara do sungão com muita provocação. Ah, olha a cara desse maluco, mano. Surpreendendo para caramba Xia aí, do nada o mestre se vira para o Prota e pergunta ao mesmo se por acaso ele é novo ali, e o mesmo confirma na hora com muita rapidez. Deixando o Prota completamente de cara, o velhote ainda diz que por hora ele não recebeu os recursos da seita ainda, mas como compensação por tudo isso, os recursos daqueles dois ali irão para Xia aí durante 3 meses. Extremamente sem jeito e com a voz meio trêmula, o Prota pergunta ao ancião do mesmo momento se na real ele não está sendo muito duro com eles, afinal foi apenas uma briguinha e nada mais. Mas a verdade é que o nosso Prota corajoso não estava sendo bondoso, ele apenas sabia que isso iria causar uma inimizade eterna com aqueles manos de sunga, e isso não seria nada bom para a vida dele ali. Então, surpreendendo o ancião, Xia logo começa a dizer ao mesmo que isso não será preciso, enquanto em pensamentos ele reflete que Yuer já ajudou bastante ele com aqueles poderes especiais que eram bem úteis na realidade. Porém, mesmo o Prota insistindo muito, o velhote apenas diz que isso é muito bom e que dá pra ver que o mesmo é um bom menino realmente, porém ele deveria apenas aceitar tudo isso e seguir bem. E com aquela bendita chama azul que o velhote colocou na garganta do Prota, o mesmo agora não conseguia mais falar, como se um gato tivesse comido a língua dele. Olhando fixamente para a cara do ancião, o Prota reflete que aquele velho realmente está o obrigando a aceitar a compensação, mesmo contra sua vontade, portanto não há muito o que fazer. O sunguinha tenta reclamar com o mestre, mas irritado mesmo repreende o cara, perguntando se ele quer realmente discutir, e que na verdade então não terá recursos por um ano, pois estão tão inúteis que não conseguiam nem ao mesmo fazer um ataque furtivo. Aos prantos no chão, o sunguinha implora ao mestre para que não fizesse isso com ele, pois era muito injusto e ele não merecia algo assim contra ele. E vendo tudo aquilo acontecendo diante de seus olhos, o Prota no mesmo momento fica refletindo que as coisas estavam indo cada vez para um rumo pior e isso não era nada bom. Sabendo disso, o garoto se vira e começa a ir embora de fininho para que não sobrasse nada pra ele. Porém, o sunguinha acaba gritando para Xia e não ir embora. O sunguinha então grita ao Prota dizendo que desafiam o mesmo para um duelo e que ele devia ir ao campo imediatamente para competir com eles. Vixe, agora a parada ficou séria mesmo. Ativando o modo poucas ideias, o Prota manda ele parar de encher o saco e levar o idiota do irmão Mu para o médico, pois nenhum deles ali tem tempo livre assim para ficarem de gracinhas. Porém, eles não gostam muito disso e começam a ameaçar Xia, enquanto o mesmo reflete que a cada segundo que passa ele fica mais ferrado e que na real ele precisava mesmo de ir para um outro lugar e evitar esse drama pelo menos por hora. Com o Prota se retirando, o mestre fica ali de trás apenas observando, refletindo que esse garoto realmente não tem nenhuma arrogância e muito menos imprudência, pois sabe sempre a hora de cessar a guerra. Observando aquilo ainda, finalmente ele chega à conclusão que se ele realmente for um discípulo sincero, então será o mais excepcional da seita King Feng. E depois de tudo isso, o nosso querido Prota vai em direção à cidade de Feng, enquanto um comerciante aleatório fica gritando com a galera ofertando seus produtos. Mas enquanto o coitado estava meditando, algo acaba quebrando a magia do mesmo, e um pó roxo estranho cai sobre suas mãos. Realmente esse Prota não tem um pingo de sorte sequer, mano. Olhando para aquilo em sua mão, o coitado já fica todo na bad, se perguntando se já que não houve progresso através da prática, então talvez ele foi apenas enganado por Yuer. E depois de ficar muito tempo naquele quarto da cidade trancafiado, tal qual como um animal, finalmente o rapaz sai de lá e volta em direção de seu clã. Tem que parar de fugir, né, queridão? Mas na hora de ir embora, cheio de sorte pra caramba, Xia aí acaba se esbarrando em um cara aleatório, porque ele não tava olhando e na real ele tava apenas encarando um pedaço de papel. Mas o maluco sinistrão segura o ombro do Prota e diz para perguntar ao mesmo se ele realmente acha que pode sair impune depois de esbarrar nele sem mais e nem menos. Xia aí com uma cara de bunda encarando o maluco que na hora diz para dizer que ele é um Zé Ruela que tem colhão mesmo estando cercado por completo. E depois de analisar as vestes roxas e aqueles apetrechos esquisitos, o Prota finalmente saca que eles devem ser as seitas Xian que Yuer mencionou a ele naquele dia em que estavam treinando. Ele sabe que Xian é a seita mais forte por volta da montanha, então não poderia os provocar, mas ele chuta o pau da barraca dizendo que já pediu desculpas, então eles queriam mais o quê? Irritado, Xia aí dá um tapinha na mão do maluco de roxo e diz que essa cena que o mesmo está fazendo em público só pode ser uma armação para cima do coitado. Sem paciência nenhuma, o Prota se retira dali dizendo ao rapaz que ele já disse que não deve nada e que na real já até pediu desculpas, então que se dane tudo isso. Porém, mesmo pagando de bravão nesse instante, um barulho muito suspeito chama a atenção do Prota, que na hora se vira assustado para um caramba. O malucão mete um socão em Xia aí, porém por sorte o nosso guerreiro consegue bloquear aquele golpe com apenas uma mão. Rapaz, esse Prota é brabo mesmo, hein? Os dois ficam
ficam completamente impressionados com a força um do outro e o Prota saca que aquela técnica é muito forte mesmo sem ter nenhum rank, e pela sorte dele, essa treta veio diretamente para o mesmo. Porém, em meio a tudo isso, o maluco também fica surpreso com a força do Prota. Afinal, pessoas normais normalmente morriam com apenas um golpe daquele. Os valentões começam a comentar entre si que aquele garoto provavelmente tinha uma armadura consigo, mas irritado pra caramba, Xiei grita perguntando o que carambas eles estavam querendo fazer. Rapidamente, o valentão roxo pega o Prota pelo colarinho e diz pra ele se render e apenas entregar a eles os pertences do mesmo, e talvez assim ele conseguiria sair vivo daquela situação. O Prota até grita que não tinha nada, mas o cara responde mandando ele parar de mentir, deixar eles o revistar e pegar o anel de estoque do mesmo. Como que ele sabe do anel do Prota? Com um olhar meio lunático, o Prota dispara que ele nem sequer faz ideia de quem ele é, e que na verdade nem considerou se ele poderia ser poderoso ou não. Agora ele tem um ponto. No mesmo momento, eles começam a rir da cara do Prota, perguntando ao mesmo quem ele pensa que é, e se na verdade ele é alguém que ficou rico assim da noite pro dia. Em choque, o Prota percebe que eles não estavam nem um pouco preocupados, e talvez na verdade, eles já até tinham investigado antes, portanto ele não podia fazer muita coisa. Porém, também deixando os caras completamente em choque, o Prota dispara dizer a eles que na verdade ele veio diretamente da seita do submundo, e o pior é que isso não é mentira. Enquanto o Prota olhava para eles com uma carinha de sarro, eles ficam encafifados, pedindo ao mesmo para que provasse que isso não era apenas um blefe. Com um daqueles frascos em suas mãos, o Prota diz que aquilo é um afrodisíaco, que foi dado por uma irmã de lá e que se ele usasse isso definitivamente não seria muito bom. Dá pra ver na cara deles que esse bando de bunda mole ficaram completamente em choque, mas disparam ao Prota que no dia de hoje deixariam isso passar barato, porém não seriam tão bonzinhos da próxima vez. Mas sorrindo, o Prota retruca que eles não estavam poupando e que na real eles não estavam nem empatados, já que ele nunca mirou em alguém da seita deles. E deixando o maluco com mais medo ainda, Xiei sugere pegar uma mulher bonita da seita deles para ele, e assim então eles poderiam finalmente rir juntos de uma forma mais amigável. Um até tenta ameaçar novamente o Prota, dizendo ao mesmo que era melhor que ele nunca se encontrassem de novo, ou ia dar ruim, mas o colega dele corta o barato mandando saírem dali o quanto antes. Por algum motivo que eu não entendi muito bem, Xiei acaba vomitando sangue, e ali ele percebe que desta vez ele não se deu muito bem como das outras vezes em que ele saiu por cima. Por esse mesmo motivo ele não podia ficar ali mais nem um segundo sequer e devia mesmo voltar para a seita King Feng imediatamente. Meu parceiro, foi fugir do perigo e encontrou um pior. Enquanto subia as montanhas todo exausto, o garoto reflete que com certeza, se ele não tivesse mencionado a seita do submundo do destino para eles, ele realmente poderia ter ido de F, porém por estar exausto ele acaba passando pelo cara e nem vê o mesmo ali com um tom de deboche. Que maluco abusado. O cara então meio que na surdina grita pelo Prota, mas o mesmo simplesmente retruca perguntando o que a seita Zixian queria com a pessoa dele. Mas debochado, o maluco responde que só queria avisar que não importa de qual seita o Prota veio, ele só precisava se manter longe de Yuri o mais longe possível. Com isso, Xiei pergunta então se foi aquela besta ali que enviou os idiotas de antes, mas ele apenas sorri dizendo que Xia não tem nem como provar isso de forma alguma, e ainda completa humilhando o Prota dizendo que mesmo se ele fosse o que um cocô como Xiei poderia fazer contra alguém do patamar dele, esse cara é insuportável e eu já odeio ele. Mas o Prota olhando no rosto do maluco diz que nunca nem sequer viu ele, e ainda mesmo assim estava tentando matar, e isso na real é um exagero completo. Esse Prota eu não consigo tancar, mano, ele não tem medo de nada. Porém ainda debochado, o cara diz que não tá exagerando, ele só tá pedindo para Xia manter distância de Yuri, e talvez assim ele deixe o mesmo ir embora, mesmo sem a sua honra e o seu ego. Olha a cara desse maluco, mano, Xiei fica com uma cara de bunda ainda, mas em pensamentos ele reflete que aquele mano não é normal, então não será uma boa ideia encrencar com aquele cara ali. Xiei não diz nada e simplesmente se vira saindo dali enquanto o maluco esquisito xinga ele, dizendo que o mesmo não entende que aquela situação em que ele está é muito perigosa. Porém deixando o cara muito, mas muito irritado mesmo, Xiei diz que na verdade ele entende sim a situação, e que na real aquele maluco ali em sua frente era um simples otário inconveniente. Nesse momento, enquanto andava sem nem olhar para trás, o nosso querido Prota sente como se fosse um vento passando diretamente por seu rosto e na hora ele nem se dá conta, apenas fica olhando com uma cara de preocupado para uma árvore que foi destruída por completo em sua frente e simplesmente um piscar de olhos. Eu acho que esse você não tanca, cara, é melhor deixar pra lá mesmo. Eu realmente pensei que ele fosse ficar com medo, mas nesse momento Xiei se vira para o maluco e diz que esse povo da seita dele realmente gosta de atacar covardemente pelas costas. Ô papo esquisito da pega, hein? Mas com um tom sinistro, o maluco esquisito diz ao Prota que se ele realmente se acha tão fortão assim, devia ir pra cima e lutar de vez com toda a força dele. Para a sorte de um deles, o ancião chega furioso ali mandando eles pararem de briga, e pergunta o que carambas eles pensavam estar fazendo ali sem mais e nem menos. Dando de dedo na cara do esquisitão, o mestre diz que é proibido discípulos de seitas lutar em lugares como aquele ali e ordena ao mesmo para que não obrigue ele a dizer isso novamente. Ele se curva respeitosamente dizendo ao Sr. Pan que na verdade o mesmo entendeu errado. Ele apenas soube que aquele rapaz ali tem uma cultivação horrível e veio até ali para dar um conselho a ele. E o Prota apenas ficou ouvindo ele metendo louco, dizendo que aquilo não era uma briga. Ele apenas estava demonstrando um pedacinho de seu grandioso poder ao garoto. Enquanto o mestre observa o Prota para ver o que o mesmo ia dizer, o esquisito pede para Xiei confirmar se isso era verdade, como ele mesmo estava dizendo. Logo o Sr. Pan saca que na verdade o garoto que estava na treta era o mesmo garoto da treta dos caras de sunga que envolveu ele da última vez. Mano, agora você tá lascado. Então Pan dispara que se isso for verdade, então eles deveriam ir para perto do portão da seita e treinar. Com isso o esquisito sorri e diz que fará isso, afinal o Sr. Pan realmente é muito generoso
com eles. Porém, enquanto o mestre já estava para se retirar dali, o prota, por algum motivo que ainda não entendi, pede ao Sr. Pan para que espere por um minutinho na verdade. Ele dispara ao mestre que realmente pediu conselhos para o esquisitão ali, mas pergunta ao mestre se realmente não parecia apenas que ele estava humilhando os mais fracos. Sorrindo então, o prota esperto que só a pomba diz que quer ter um ancião como testemunha e que ele possa aprender a ter uma luta justa contra o seu irmão. Por esse motivo então, eles deveriam realmente lutar na plataforma de demonstração da seita deles, e espera que o lobo branco ali não seja muito severo com esse tal conselho dele. Em meio a tudo isso, o Sr. Pan reflete que parece que aquele maluco das seitas de Xian estava vasculhando as ruínas de King Feng, porém ele realmente não sabia o que o mesmo tinha contra Xiayi. E com toda a certeza do mundo, Xiayi deveria sofrer uma grande derrota ao enfrentá-la assim diretamente, como se fosse de igual para igual. Então o que carambas esse garotinho tinha na cabeça para querer ser humilhado dessa forma? E o maluco sinistrão, com um sorriso mais sinistro ainda, dispara dizer ao prota que nunca esperou, e nem pensou que o mesmo estivesse tão empenhado assim para aprender com ele. E se põe a andar dizendo que, como todo mundo naquele lugar sabe, não tem uma forma melhor de melhorar as suas habilidades se não for lutando contra alguém mais poderoso que você. E que além de aprender com o mais poderoso, o fraco ainda conseguia saber o nível da ruindade do mesmo ali na frente de todo mundo. Que cara maligno, mano. Já na plataforma, a galera ali em volta comentavam que Tia Ming iria competir com um discípulo que acabou de entrar na seita King Feng e que isso era surreal. Afinal, parecia mais uma piada, pois ele é apenas um moleque que nem sequer passou do estágio do broto da primavera. Então ele com certeza seria solado ali sem chance para reagir. Mas a coisa mais importante que todos ali precisavam saber sobre essa luta é que o motivo deles estarem lutando era simplesmente por causa de uma mulher. Eu não sei se é isso não, hein? Debochando pra caramba da cara do prota, Tia Ming dispara dizer ao mesmo que quando ele estiver tentando golpear, mas não conseguir, não vale chorar, pois isso é ridículo. Porém, o prota sem medo manda ele ter coragem e que no fim não seria bom se Tia Ming acabasse fazendo xixi nas calças de medo, ali na frente de todo mundo. Eu espero mesmo que isso aconteça. Porém, enquanto a galera ainda comentava que aquele garoto realmente é incrível, pois no seu primeiro dia ali na seita, ele simplesmente conseguiu conquistar Yuya, e a mesma estava chegando no local. Ela corre em direção ao prota que já estava na plataforma e grita pelo nome do mesmo, perguntando o que carambas deu na cabeça dele para estar fazendo aquilo. Porém, de uma forma muito fria mesmo, Xiayi apenas responde a ela que isso não é da conta da mesma, e a coitada já fica completamente sem palavras em meio àquilo tudo. E quando a galera vê aquilo ali, já começam a fofocar, dizendo que na verdade o relacionamento dos dois era completamente peculiar e diferente de tudo que já tinham visto antes. Tia Ming se aproxima e pergunta à sua irmã se ela tem algum tipo de relacionamento com aquele cara e que não precisa se preocupar, pois aquilo ali é apenas um confronto amigável, e dá sua palavra a Yuri que não irá machucar aquele jovem ali. Deixando o maluco completamente surpreso, Yuri responde que ele entendeu errado, pois na verdade ela não tinha nenhuma relação mesmo com aquele tipo de pessoa. A filha da mãe se aproxima do cara e cochicha que normalmente a galera odeia aquele Xiayi, e por isso ele precisa mesmo dar uma boa lição naquele babaca. Nem Judas foi tão traído assim. E olhando para o prota com um sorrisinho no rosto, Tia Ming diz que já que isso é um pedido direto da própria Yuri, então ele dará o seu melhor de si para deixá-la feliz. Mas ela ainda alerta Tia Ming dizendo que as habilidades do mesmo são muito avançadas, e que se ele não tomar cuidado pode acabar mandando sem querer Xiayi de vala, e isso não seria bom. Afinal, isso só traria problemas para o lobo branco, e na hora que ele ouve isso, rebate para a garota que isso que ela estava lhe dizendo até que faz sentido. A espertinha completa dizendo que para prevenir que ele acabe se descontrolando, ela possui um elixir consigo que irá suprimir o poder do mesmo automaticamente, e pede para Tia Ming tomar, pois dessa forma, não importa o quanto ele tente, não fará aquilo parecer mais como uma tentativa de mandar Xiayi jogar no Vasco na frente de todos ali. Me deixando surpresa novamente, essa garota do mal dispara que quer ver o irmão sendo heróico e valente, gracioso e opressivo ao mesmo tempo. Essa mina realmente tem problemas. No ringue, o ancião diz que para ser justo, os participantes devem controlar o seu poder no plano de colheita de Ki, e não matar um ou outro de forma alguma ou as consequências serão severas. E não demora muito até a voz do Sr. Pan ecoar por toda a plataforma, mandando os dois iniciarem aquela luta fantástica enquanto a plateia vai à loucura. Debochando, Tia Ming fala que não sabe se Xiayi é burro ou cego, pois a sua cultivação passou da metade da Gruta do Paraíso, e mesmo suprimindo o poder dele no estágio da colheita de QI, estava na camada 40. Mas com esse idiota ainda dando risadinhas, o prota pergunta a ele se 40 camadas de colheita de QI realmente era algo tão impressionante assim pra ele. E formando um poder com toda a sua aura, o prota diz que se ele acha tão forte assim, então deveria segurar aquela bomba ali, e não vale chorar depois, pois ele não terá piedade. Em pensamentos, Tia Ming reflete que aquele garoto realmente é muito orgulhoso, porém perde a irmã Yuri para ver como é que Xiayi será obliterado ali sem nenhuma chance ou oportunidade de reação. Mas quando ele volta para a realidade e olha para frente, é como se um grande punho tivesse vindo em direção ao seu rosto, e o coitado já se assusta pra caramba. Ainda em choque pra caramba, ele se pergunta como isso é possível. Porém, na mesma hora o prota enfia a mão bem no meio da cara dele. Que cena satisfatória, hein, rapaziada? E não dá outra, um enorme estrondo acontece na plataforma, e geral que estava ali ficam completamente impressionados com a força do soco de Xiayi. Literalmente ninguém mesmo sabia o que dizer, pois comparado com o estado dos dois, definitivamente aquele ali era o fim da partida. Caraca, esse prota me surpreende toda hora. E dos dois na plataforma, somente um estava em pé, e era ninguém menos, ninguém mais do que Xiayi, com uma pose de herói, sendo assim o vencedor daquela luta que não durou nem um minuto direito. Mas antes de encerrar tudo, Tia Ming dispara que eles deveriam esperar, pois tem uma ética nas lutas, e o ataque de Xiayi foi completamente furtivo, e isso não era justo com ele. Todo
todo capenguento, o maluco resmunga ainda que isso foi muita sacanagem da parte de Shia, pois ele nem sequer teve tempo suficiente para desviar daquele golpe covarde. Mas o prota se defende pedindo para o cara não ser tão hipócrita assim, afinal eles estavam apenas aprendendo um com o outro. Então mesmo que a partida acabou, ele ainda pode prolongar a luta se é isso que ele realmente quer. Debochando mais ainda, o prota diz que tem umas palavras que servem para Tianming e diz que falam que o orgulho leva à derrota do outro. Por isso ele deveria desistir, porque não passa de um simples pedaço de cocô ridículo. Nesse momento, o Lobo Branco, ainda se sentindo humilhado, pula para cima do prota com muita fúria, gritando ao mesmo que hoje será o último dia de vida dele. Chorando, ele resmunga que se não fosse pelo ataque furtivo de Shia, ele definitivamente teria vencido. Para de chorar e aceita, cara, não foi furtivo, você que é lerdo. Olhando para a cara do prota, que agora estava zombando completamente dele, Tianming resmunga como um fracassado, como aquele garoto poderia o aceitar e ainda a velocidade do mesmo superar a dele. Mas novamente o prota consegue desviar do ataque do bobão, que quando cai ao chão recebe vários e vários chutes de Shia. Agora foi pra mulher de vez mesmo. A galera fica encabismada ao ver aquela cena, mas alguém pede pra eles terem calma, pois Tianming definitivamente não é um oponente valioso pelo seu estágio atual. Mas com o cara jogado no chão e humilhado por completo, nosso querido prota dispara ao mesmo que na verdade não sugeriu que ele parasse de lutar em vão. E deixando o cara completamente em choque e chorando no chão, Shia se aproxima dizendo que não tá nem aí para a 14ª camada de Ki dele, pois ele está no estágio 72 e ainda o chama de vacilão. Pô, agora você pegou pesado mesmo. Ouvir aquilo, o cara não sabe nem como reagir direito àquela informação inusitada. Porém, se ele pudesse aumentar um pouquinho de seu poder, seria diferente o resultado. E mesmo que Shi tivesse um nível tão alto, naquele clã de ridículos fracassados não era digno de ser o seu oponente. Deixando o prota um tanto quanto surpreso, Tianming pula para cima do mesmo, tentando golpeá-lo novamente. Porém, o prota defende com a maior facilidade do mundo. Logo, Tianming difere outro golpe, mas o prota novamente defende enquanto fica se perguntando se o maluco que estava no chão realmente conseguiu aumentar o seu poder e força. Na hora, o prota percebe que aquele loucão tava metendo louco e trazendo poder além do estágio permitido, e ele só não entendia como ninguém tinha percebido isso ainda. Vendo a surpresa no rosto do garoto, nesse mesmo momento, Tianming pergunta para Shia o que foi, já que ele tava se pagando de bonzão agora há pouco. É verdade, cara, você cantou a vitória antes da vitória. Mas surpreendendo Tianming novamente, o prota empurra o mesmo para longe, dizendo a eles que os movimentos dele eram completamente fora de ordem e que isso era um tanto quanto irritante na real. Enquanto isso, lá da plateia, a pequena Yuri, observando tudo aquilo acontecendo na plataforma, reflete que finalmente o Elixir estava fazendo o efeito dele. A verdade é que o Elixir não deveria ter nenhum problema para aquele cara, enquanto o mesmo mantesse o seu poder suprimido temporariamente. Enquanto a galera ficava observando aquela batalha cabulosa lá de fora, completamente de queixo caído, Tianming analisava o quão especial aquele rapaz era em sua frente. Com um tom de mistério e deixando o nosso prota surpreso, Tianming diz a ele que na verdade demorou muito mesmo para perceber, mas finalmente conseguiu notar que ele é realmente muito sexy. Acontece que Tianming não sabia que se ele tentasse forçar o seu poder a passar do estágio permitido pela colheita de Ki, então o Elixir que ele tomou poderia ter alguns efeitos aleatórios. Ele começa a correr atrás do prota dizendo que ele lutou bem e como recompensa gostaria de um beijinho, enquanto Shia corre desesperado perguntando se bateu muito forte na cabeça do mesmo. Eu, hein? Encantadaço, ele pula para cima de Shia aí gritando que eles deveriam ser felizes juntos, mas graças a Deus, o prota consegue desviar e grita para que Tianming não tocasse mais nele. Sem nem saber o que estava acontecendo, Tianming reflete que começou a usar o poder de estágio avançado, então como é que ele ainda conseguia fugir assim tão facilmente? Shia já estava estressado pra caramba, já que tá se tornando rotina alguns homens ficarem afim dele. Ele grita que Tian não deve o culpar por sentar a porrada no mesmo. Não dá outro, o prota com muita fúria simplesmente puxa aquela sua espada esquisita e deixa todos os alunos ali impressionados com aquilo. O mestre, ao ver aquilo, fica se perguntando se Shia aí não tem senso do ridículo, e que na verdade não é possível ele realmente achar que aquela arma o faz ser mais atrativo. Mas é claro que quando Yuri vê aquela arma não manda o prota, ela fica incrédula por ele ter um tipo daquele em seu arsenal e que realmente ele é uma pessoa muito interessante. Vendo que o cara tava pedindo mais porrada, o prota se pergunta o que caramba tava passando na mente dele. Afinal, ele simplesmente tava descendo a lenha e o cara ainda tava gostando. Mas para a sorte do prota, o mestre resolve parar aquela cena ridícula e diz que como todos veem ali diante de seus olhos, a batalha finalmente está encerrada e o vencedor é claramente Shia. Não dá outra, a galera do clã dele corre comemorando dizendo que a vitória realmente era deles e que isso era incrível. Até mesmo Yuri tava felizona com isso tudo. Ao vê-la ali, o prota suspeita de algo e para disfarçar Yuri diz para o irmão Shia que ele estava perto demais e isso tava deixando ela com muita vergonha na verdade. Deixando ela ainda mais envergonhada, enquanto todos olhavam para os dois, Shia diz para que Yuri parasse de ficar andando e seguisse ele imediatamente, sem pestanejar. Já na casa do prota, ele pergunta para Yuri se quando Tianming começou a agir daquela forma esquisitaça, era culpa da mesma. Olha a cara dessa mina, mano. Logo ela se joga na cama comemorando e responde a Shia dizendo que foi graças a ela sim, e por esse motivo mesmo é que ele deve um grande favor para Yuri, não vale negar. Irritadaça, ele pergunta como é que poderia estar devendo um favor para ela, já que a mesma fez passar por uma situação muito humilhante na frente de todos. Com um olharzinho ela pergunta ao prota se o mesmo não queria
ficar com sua irmã Yuri, para todo sempre permitir a ela que ficasse por toda a eternidade ao lado do mesmo. Surpreendendo a garota por completo, ele simplesmente responde que isso não irá acontecer nem ferrando, e sem graça ela retruca dizendo que a rejeição dele é muito direta. Com um pouco de vergonha, ela diz ao prota que o mesmo não deve se esquecer que ele vai precisar ser cuidadoso se planeja chegar às ruínas da seita King Feng uma hora. Ouvir isso, o prota fica extremamente curioso e na hora ele pergunta para a garota por que ela estava dizendo isso, e se na verdade ela acreditava que Tia Ming poderia ir atrás dele novamente. Na moralzinha, então, ela responde que com certeza Tia Ming irá, mas não só ele, como muitos outros da seita Xian também, que não perdem por esperar para dar um fim em Xiai. Ainda sorrindo, a esquisitinha dispara ao prota que se caso seu irmão for ferido por conta do relacionamento deles, ela acabaria ficando muito deprimida. Encucado com tudo aquilo, Xiai pergunta para a garota o que carambas foi que ela disse por último. E meio sem jeito, a garota responde dizendo que na verdade ela não falou nada. Logo ela aproveita para despistar o prota dizendo que já chega de conversa fiada agora, pois eles precisavam mesmo treinarem juntos e que ela tinha muitos presentes para dar ao mesmo. Mas babacão como sempre, o nosso prota acaba com a graça da menina dizendo que se recusa a receber os presentes, pois já que ele não fez nada para merecê-los, então ela poderia ficar com eles para si. Mas irritada, ela insiste dizendo que tinha os preparados especialmente para o prota, mas ele rebate na hora que não dá para aceitar, afinal a presença dela é um mistério e em poucos dias lhe trouxe muita dor de cabeça. Porém, deixando a garota muito feliz, ele diz que aceitará falar com ela a respeito das ruínas que ela havia citado agora há pouco, e na hora ela esboça um sorriso com isso. Porém, enquanto ele refletia sobre o que carambas iria fazer ou não, simplesmente do nada ele é laçado e fica sem entender absolutamente nada do que estava vendo com ele. Desesperado, ele olha em choque para Yuna e diz para perguntar a mesma, chamando ela de irmã mais nova, o que carambas ela queria fazer com ele e por que estava fazendo isso. De um modo que até eu fiquei com medo, ela responde que nunca nem sequer tinha notado antes, mas agora, olhando para o bumbum do irmão Xia, realmente era um popote bem formoso. Desesperado, ele grita para Yuri ter respeito próprio, afinal ela não poderia fazer coisas assim, pois sentimentos são algo que tem que ser cultivado primeiro de tudo. Leva ele pra jantar antes, pô. Irritadaça e deixando o prota sem palavras, ela responde que ele é quem vai se apaixonar e que ela só tá dizendo que ele não ganhará se não for pela esperteza dela. Ainda em choque, o coitado grita perguntando por que raios ela estava fazendo isso, já que ele definitivamente não tinha esse tipo de fetiche esquisito, muito menos pensou em ter algum dia. Então Yuri explica que da última vez ela saiu correndo pois o seu corpo começou a se sentir muito estranho e ela sentiu que coisas ruins aconteceriam entre eles se continuasse com aquilo. E deixando o prota com mais raiva ainda, ela pensou que se caso ele estiver amarrado, então definitivamente não haverá nenhum problema e ela poderá então treinar juntamente com ele em paz. E vendo que o coitado do rapaz realmente não podia fazer nada, ela ainda acrescenta que ele poderá então finalmente ajudá-la a romper mais duas camadas. Porém, mesmo tendo o controle total da situação, a garota por um momento para e fica se perguntando o porquê caramba sempre que estava perto de Xiai ela sempre sentia essa sensação estranhaça. Esse sentimento a fazia querer ficar perto dele por mais tempo e que talvez na verdade fosse apenas um resíduo do elixir que ela deu a Tia Ming, então até que tava de boa. E quando a garota se retira um pouco de perto do prota para se preparar para o treino, ele resmunga em pensamentos que tem que dar um jeito de meter o pé dali o quanto antes. O coitado tava aos prantos em desespero, pois já sabia que se isso continuasse assim, definitivamente trairia a ele diversos problemas inimagináveis. Mas depois de muito desespero, ele se pega perguntando para onde Yuri foi, e na real, por que carambas aquela corda estava tão escorregadia desta forma esquisita. E depois de finalmente conseguir se libertar, o nosso querido prota fica se perguntando se era a corda ou se era ele quem estava tudo molhado, ou se na verdade Yuri suou enquanto prendia ele. Desapontado consigo mesmo, ele reflete que a sua vitória com Tia Ming foi puramente na sorte, que não apenas Tian, mas também Yuri amarrou Xia, sem um menor esforço sequer. No fim das contas, ele ainda é muito fraco e a verdadeira força do inimigo é desconhecida, e Xia nem sabe o que faria se topar de frente com Tia Ming novamente. Rapaziada, o que eu mais gosto nesse prota é que mesmo ele sabendo que às vezes não ganha na porrada, ou que realmente tá numa enrascada, ele simplesmente mantém a postura aparentando não ter medo de nada. Igual um bobão, ele se senta no chão sabendo que era desnecessário e uma completa perca de tempo se preocupar com coisas que ele não poderia resolver agora. Então decide voltar a cultivar de novo para aumentar de vez a sua força e poder. Xia então dispara que já aprendeu a maioria das práticas básicas da seita King Feng e que aposta que uma grande seita como Zixian deve ter pessoas de nível mais alto e as habilidades de rank das trevas também que nem se comparam. Nesse caso, a única opção de Xia era tentar com aquela habilidade de baixo nível do rank terra, e cita as palavras com muita maestria: luminoso corpo, trovão refinar, e o poder logo começa a fluir imediatamente pelo local, enquanto Xia reflete que mesmo que seja perigoso igual Yuri disse a ele, ainda assim ele tinha de tentar, pois não poderia desistir disso. Literalmente do nada mesmo, um guardinha que cuidava das ruínas da seita King Feng toma um baita susto quando um trovão atinge a montanha de trás dele. Rapidamente Yuri aparece desesperada na casa do prota, perguntando ao mesmo se ele estava bem, pois aparentemente alguém atingiu aquela área ali com a refinação do trovão completamente sem querer. Depois de olhar para a cara do prota, ela fica completamente sem graça, porém não consegue segurar o riso e dispara a rir da cara do garoto, que sem entender nada apenas responde que tá bem, ele só não conseguia entender mesmo o porquê raios ela estava rindo da cara dele literalmente assim do nada. Rindo pra caramba da cara do prota. Ah não, véi, calvaram o garoto. A garota pergunta pra ele se ele tava pretendendo ser um monge ou coisa do tipo, mas irritado ele pergunta por quê. Enquanto ele olhava no espelho, Yuri ria do desespero do garoto que gritava que ele nunca quis ser carequinha, tudo que ele queria era se tornar cada vez mais
mais forte. Mas para acalmar o Prota, a garota diz a ele que não tinha por que ficar em choque, pois ela tem um remédio de crescimento capilar que poderia dar a ele agora mesmo. Ela promete que dará os cabelos para ele até o anoitecer e todo contente ele agradece a Yuri dizendo que sabia que ela estaria com ele até quando tudo parecesse perdido. Antes dela sair, o Prota pergunta para Yuri como é que ela sabe que ele poderia engajar em combate sem se expor em situações que o colocariam em risco de vida assim de repente. Yuri dispara que parece que X está tentando aumentar a efetividade do mesmo em combate, e por isso ele deveria considerar missões aceitas, pois isso ajudaria muito mesmo. No dia seguinte, o Prota chega a chamar a atenção de todos que estavam ali em volta com seus longos cabelos sedosos. Literalmente do nada ele virou um cabeludo sinistro. Pela primeira vez, Xiayi estava disposto a seguir os conselhos de sua irmã Yuri, e embora ele não conseguisse ver onde as missões estavam, talvez ainda houvesse alguma outra forma. Novamente ele toca no ombro do guardinha que muito irritado pergunta como aquele filho da mãe imbecil ousava tocar no seu ombro e pensar ainda que tava tudo de boa. Literalmente de uma forma aleatória, o Prota parece mais parecido com o Yuri e dispara a dizer ao guarda que na verdade ele precisava muito da ajuda do mesmo com algo. Ao se virar e se deparar com o Prota cabeludo, o guarda logo confunde com uma linda garota e fica todo bobo dizendo ao mesmo que poderia perguntar o que quisesse e quantas vezes fosse preciso. Sem graça, o Prota até tenta perguntar, mas o guarda logo corta ele, paparicando o Prota ainda, dizendo que eles deviam sair para jantar, e aí então a jovem irmã poderia dizer a ele o que estava sentindo e o que precisava. No momento em que o guarda o chama de irmão, o Prota desconfia e corre olhar no espelho, e ali ele entende o real motivo de todo mundo agir de forma estranha perto dele. 2 dias haviam se passado e o nosso garotão ainda não tinha desistido, e todo cansado embaixo de uma árvore ele se perguntava se aquela missão que era para reprimir os bandidos realmente tinha uma localização. Depois de muita reflexão, o Prota resolve descansar um pouquinho debaixo daquela árvore, mas como o cara realmente não tem paz, uma garota corre de alguns caras em direção ao Prota gritando pelo mesmo, enquanto os caras pediam para aquela linda garota para que ficasse paradinha ali. Desesperada por completo, ela grita pelo Prota pedindo ajuda do mesmo, pelo amor de Deus. E antes que o nosso querido Prota pudesse reagir àquele pedido de socorro de alguma forma, a garota pula para cima do mesmo, metendo o maior susto no coitado. Com um monte de bandidos atrás dela, a garota rosa começa a gritar ao Prota que por sorte ele está ali e implora ao mesmo para que ajudasse ela a derrotar aqueles bandidos safados. Logo o Prota se vê cercado por aqueles bandidos e que na real eram muitos mesmo, rodeando os dois. Em choque ele dispara que é apenas um mal entendido, pois ele só estava ali de boa relaxando e não queria briga, enquanto ele reflete que as respirações daquelas pessoas eram bem mais fortes do que a dele e que aquela mulher ali aleatória estava querendo enfiar ele numa rascada que o coitado nem merecia. O líder dos homens de máscara pergunta ao Prota se ele era um idiota, afinal a garota acabou de chamá-lo de irmão, então como é que o mesmo quer que eles acreditem em Xiayi? O coitado em desespero pede para os bandidos terem calma, pois ele realmente não conhecia aquela garota, enquanto a garota ainda tentava insistir dizendo que deviam sair dali e irem para um esconderijo pegar equipamentos. Com isso o líder perde a cabeça e manda os seus homens mandarem aqueles dois ali de vala e não deixarem ele escapar de forma alguma, pois isso já passou dos limites. Com aquela clássica tossezinha, o Prota resmunga que ele realmente não queria fazer isso, mas aqueles safados ali não lhe deixaram uma outra escolha disponível. Esse Prota, que mente mais que um político, grita que ele é da seita de Xian e como discípulo do mestre Wang, se ousarem tocar ou fazer alguma coisa contra ele, a sua consciência espiritual plantada pelo mestre será ativada. E nesse exato momento, todos os membros da seita de Xian irão os caçar como se não houvesse amanhã, e a partir daí eles não teriam mais para onde correr. O cara meteu o louco mesmo, mas para a surpresa do Prota, um dos mascarados dispara dizer ao mesmo que na verdade isso é uma completa coincidência, pois eles também eram da seita de Xian. Agora se deu mal. Se aproximando do Prota, o maluco desconfiado diz que a maioria dos mestres tem o sobrenome Z, porém ainda não há ninguém com o sobrenome Wang. Então de onde carambas esse cara que ele estava falando veio? Gaguejando, o Prota responde que ele é um mestre oculto da seita deles e que mora bem ao lado do grão-mestre, e se eles não conhecem é porque realmente não sabiam de nada. Desesperados agora, o outro bandido grita que isso não estava legal e que aquela mulher ali soltou um talismã de convocação, enquanto o garoto tentava apenas distraí-los para os enganar em seguida. Irritadaço, ele se aproxima de novo do Prota e pergunta ao mesmo como ousava tentar enganar, enquanto o Prota resmunga que aquela mulher ali com toda certeza queria dar um fim na vida dele do nada. Logo o líder dos mascarados grita para que matassem de vez aquele garoto mentiroso. Caramba, essa roupa dele está me lembrando aquela roupa do Miranha do Tube. Com toda a fúria, dois mascarados partem para cima do Prota tentando golpear, mas para minha surpresa o mesmo desvia igualzinho aquele meme do Tico Teco. Novamente os dois bocós tentam diferir um outro golpe contra o Prota, mas como sempre ele acaba desviando, e isso deixa os mascarados ainda mais irritados com o garoto, resmungando que ele é muito ágil. Enquanto os caras resmungavam entre si, perguntando por que não conseguiam atingir aquele garoto simples, o mesmo reflete que ainda bem que aprendeu a desviar na seita King Feng, pois isso realmente é de primeiro nível. O problema é que desviar não fere os bandidos e isso só irrita eles, que na mesma hora desistem por completo da mulher e resolvem focar apenas no Prota para se livrar dele. O coitado só se lasca, mano. Não demora muito até o coitado do garoto olhar para o lado e se ver completamente cercado por aqueles mascarados da seita de Xian. Usando a formação da espada Xian, eles começam a rir da cara do Prota, desafiando o mesmo a desviar dessa vez, já que a menos que ele voasse nunca conseguiria escapar disso. E como eu falo que esse Prota sempre me surpreende, dessa vez ele usa uma outra técnica que aprendera na seita King Feng, e com 4 passos o maluco praticamente começa a voar ali sem mais nem menos. Quando eles veem aquilo, por mais que tivessem experiência demais em batalhas, eles ficam completamente em choque porque nunca viram ninguém usando uma habilidade dessa em toda a vida deles. Para a sorte de Xiayi, ele estava
estava na camada 74 do estágio da colheita de Ki, pois o 4 passo de King Feng consumia muita, mas muita energia espiritual mesmo. Mas essa situação realmente não podia acabar assim, pois caso o QI de Xia se esgotasse por completo, então ele estaria fraco e à mercê daquele bando de lunático aleatório. Deixando os caras dali completamente em choque novamente, o Prota lança uma porrada de elixir neles, dizendo que não queria fazer isso, porém não lhe deixaram uma outra escolha. Aquilo lá começa a explodir e causar muita fumaça em volta dos mascarados, que gritavam que deviam tomar cuidado, pois aquele garoto miserento acabou de usar uma arma secreta. Enquanto isso, a garota apenas ficava de longe observando o Prota atacando aqueles vidrinhos nos bandidos e gritando como se fosse o fim do mundo. Esse Prota é incrível. Observando que aquele garoto não passava de um panaca incompetente, a garota fica se perguntando se ele realmente está no nível de condensação de QI. Para a surpresa de Xiaoyi, o líder deles, mesmo tossindo, diz ao Prota que já estava no reino Dongchan, então aqueles pequenos truques ridículos não teriam o menor efeito contra alguém do patamar dele. Mas na maior desumildade, Xiaoyi responde que se for verdade, tá de boa, porém, aparentemente o que não tá de boa eram os homens dele, que foram consumidos pela fumaça. E é claro, não demora muito até aquela galera ali ficar completamente estranha e se abraçando, dizendo que na verdade já haviam notado o olhar sedutor um do outro. Ao ver aquilo, o líder dos mascarados fica muito irritado com Xi e pergunta como mesmo ousava humilhar os seus irmãos dessa forma ridícula, e jura ao Prota que irá mandá-lo de vala por conta disso. Porém, na moralzinha, o Prota estende a sua mão para o líder e pede para ele esperar. Em seguida, pergunta ao mesmo por que eles não conversavam um pouco a respeito disso. Ainda muito irritado, o cara rebate, perguntando ao Prota se ele realmente queria conversar, e para ser sincero, o que carambas eles tinham que conversar, já que ele já humilhou todos os seus irmãos. Xia então explica que é como ele disse antes, ele é apenas um viajante e os irmãos dele, bom, não estavam numa situação perigosa ainda, mas quem sabe o que aconteceria se eles continuassem dessa forma. Então o Prota diz com a maior convicção do mundo que se eles saírem dali, ele promete que irá dar o antídoto, e também não irá contar a ninguém sobre o que aconteceu ali hoje. Enquanto a garota apenas observava aquela barganha toda, o mascarado pergunta ao Prota se ele realmente irá cumprir boa parte do acordo dele. E o mesmo confirma, porém nesse instante a garota se arma como se estivesse se preparando para entrar em uma guerra severa. Bom, e basicamente era isso mesmo, pois o cara diz ao Prota que irá libertá-lo sim, porém ele terá que deixar a mulher dali e subir o quanto antes dali da frente dele. A verdade é que ele realmente não ia deixar o Prota ir embora também, e assim que pegasse a cura daquele feitiço iria dar cabo do mesmo naquele exato instante. Porém, enquanto ele encarava Xiaoyi, o irmão seu mascarado toma um golpe fatal e já cai ao chão ao lado dele. Mais desesperado do que nunca, ele começa a se defender de vários golpes, enquanto seus outros aliados iam caindo um a um no chão, já completamente sem vida. E assim que o líder percebe que os golpes na verdade vinham daquela garota, ele xinga ela de miserável, e gritando alerta que irá fazê-la pagar caro por todo o mal que causou aos seus aliados. E com o cara ameaçando a linda garota com um tom extremamente sério, ela reflete que depois de ser perseguida por tanto tempo, ela já estava completamente exausta e sem forças quase. Logo ela dispara a dizer ao cara que realmente não faz ideia do que ele está pensando, mas no momento em que ele começou a segui-la, ele só pode ser um idiota por pensar que ela não teria nenhuma carta na manga. Nesse momento o bandidão olha com ódio para o Proto, chamando de pirralho, e pergunta ao mesmo se realmente esse tempo todo ele estava com aquela garota insuportável. Em choque, o coitado de Xiaoyi tenta dizer ao cara que realmente não faz ideia de quem seja aquela mulher, e que na moralzinha nem tinha motivos para mentir a respeito disso. Mas o cara simplesmente liga o dane-se e pula para cima de Xia, dizendo que ele deve calar a porcaria da boca, e que agora irá mandar os dois de vala para que assim aprendam de vez com quem não deviam brincar. Assustado, Xiaoyi reflete que aquele mano ali realmente queria dar um fim nele, e que por mais que tentasse ignorar a lacuna entre os mundos deles, ainda era enorme mesmo. Com muita fúria e sem nenhuma piedade, o bandidão difere um golpe contra o Prota, que por muita sorte e destreza consegue desviar sem sofrer sequer nenhum arranhão. Ele tenta se virar para a garota e pedir a mesma para que explicasse aquele Zé Ruela de que ele não era amigo dela, mas nesse momento a garota simplesmente não existe mais. Porém, enquanto o Prota estava de costas e se perguntando se essa garota realmente tinha fugido dessa briga que ela mesmo trouxe até ele, Xiaoyi é golpeado nas costas. Desacordado, ele cai ao chão dizendo àquela pequena garota que ela tinha que vingar a morte dele e dar uma lição naquele bandido traiçoeiro. Que isso, o maluco pegou coxinha, hein, rapaziada? Olhando para o Prota já desacordado no chão, Mascara ainda dá zomba dizendo que aquele ali não passa de um lixo que está no estágio de condensação de Ki, e que agora tudo que ele realmente precisava fazer era ir atrás daquela mulher. Afinal, ela nem sequer pode ter ido tão longe assim por conta da exaustão que ela sentia. Com o Prota jogadão no chão, lá estava aquela linda garota que só trouxe problemas ao nosso pequeno Xia, correndo por um caramba na floresta como se não houvesse amanhã. Por um breve momento, ela sente que a existência do Prota naquele plano terreno simplesmente não estava mais, e reflete que ela realmente não tinha feito a escolha correta mesmo. Porém, no mundo da cultivação, todo mundo é literalmente aproveitador, e ela só poderia acreditar em si mesma, para que assim não acabasse se metendo em uma enorme rascada. Porém, enquanto ela se remoía em pensamentos com a culpa, o Mascarado aparece de trás dela, dando um baita susto na coitada, mas algo chama a atenção do mesmo. A garota simplesmente olhou para ele, porém realmente não tentou correr nem nada do tipo. E com raiva, ele ordena para que ela tentasse fugir, e assim seria bem mais divertido. Logo ele difere um golpe poderoso contra a coitada da garota rosinha, que por muita sorte e habilidade também consegue desviar. Cara, esse maluco só tem esse golpe? O golpe não é capaz de machucar ou ferir a garota, porém ela acaba perdendo o equilíbrio e caindo ao chão, ficando assim completamente à mercê daquele mascarado ridículo. Na maior cara de pau, o idiota se aproxima da coitada e dispara que na verdade ela é muito bonita, e que antes de dar cabo nela, eles poderiam se divertir um pouquinho mais juntos. Porém, do nada, algumas bolinhas começam a bater na cara do cara, deixando ele sem entender absolutamente nada do que estava vendo. E quando a garota grita bombas de trovão, uma
enorme explosão de fumaça acontece na cara do coitado. Coitado não, né? Deixando ele completamente atordoado com aquele golpe surpresa. A coitada reflete que com ele atordoado agora seria realmente a melhor hora para ela tentar escapar. Porém ela já estava em seu limite, isso era inegável. Com uma cara de lunático novamente, o rapaz fica olhando para a coitada e grita com ela, perguntando o que tinha de errado com ela e o porquê a garota simplesmente não estava ali, tentando correr dele, estava parada em sua frente. Ficando com o semblante ainda mais pesado, ele cai na gargalhada, dizendo que já entendeu e que na verdade, esse truque dela era a última carta que ela tinha nas mangas. Com a coitada no chão, o mascarado começa a ameaçar ela, dizendo que mesmo que agora não possa se movimentar, ele ainda assim ia conseguir se mexer bem mais rápido do que ela, porque também ele estava no reino Dong-chan da cultivação, sendo assim iria se recuperar bem mais rápido do que a mesma. Mas enquanto o cara ainda ficava fazendo várias e várias ameaças contra a coitadinha, dizendo que daria um fim nela e faria ela se arrepender por esse truque ridículo, uma sombra sinistra aparece de trás do maluco. Era o nosso querido prota Chiei, que deixando o cara completamente assustado, ele diz para perguntar se realmente estava completamente imóvel ali, e ainda acrescenta que se isso for realmente verdade, então ele tinha finalmente chegado na hora certa. Mano, eu amo esse prota, ele é muito surpreendente. O que nem eu sabia, novidade, é que quando a pequena Yuri amarrou o prota, ele estava completamente preocupada de caso os irmãos da seita Zistian atacassem ele de novo e o coitado não conseguisse resistir. Por esse motivo ela colocou um amuleto mágico de proteção nele como uma forma de presente e que esperava que isso fosse deixá-lo bem para o próximo encontro deles. Ao ver o prota ali em sua frente era a mesma coisa que ver um fantasma e assustadaço o cara pergunta a Chiai se ele na verdade não deveria estar morto. Afinal, mesmo ele estando no reino de condensação de Ki, ainda assim deveria morrer pelo menos umas 1000 vezes, por conta daquele único golpe de espada de ferido ainda mais nas costas. Deixando o cara completamente irritado, nosso querido Chiai dispara que talvez o motivo dessa incrível façanha é porque ele simplesmente era nada mais nada menos do que um gênio do cultivo de Ki. Mas mesmo o rapaz estando com muito ódio, do nada ele perde a postura e começa a tossir uma coisa estranha, e isso chama atenção até mesmo do prota. Absolutamente do nada mesmo, o maluco cai desacordado no chão e olhando tudo aquilo, o prota resmunga consigo mesmo que isso só pode ser realmente uma piadinha de mau gosto com a cara dele. Porém, enquanto o prota analisava se o maluco tinha ido ou não de base, a garota começa a fazer alguns sinais muito estranhos em suas costas, sem que o prota percebesse. Mas é claro que na mesma hora ele consegue perceber sim e também faz um sinal com sua mão. E quando ela finalmente entende o quanto esse prota é esperto, ela fica completamente sem palavras. Com um olhar de confiança, ele pergunta como é que ela ousa mandar a mensagem em sua frente. E também pergunta se ela fazia ideia de onde carambas ela estava agora. Vendo o Kei roxo do prota, na mesma hora ela dispara perguntar se por algum acaso ele também é da seita King Feng, ou se pá até mesmo da seita Zistian. Rapaz, essa menina é realmente um mistério, hein? Quase que na velocidade da luz, então o prota responde que essa pergunta sobre de onde ele é nem sequer faz nenhum sentido, pois desde o início ele veio dizendo que era apenas um viajante. Com a maior carinha de lolho, ela dispara ao prota que sabe que isso tudo não passa de um grande mal entendido e implora ao mesmo para que deixe ela ir embora em segurança. Mas com um olhar sinistro, então o prota responde perguntando o que foi que ela acabou de lhe pedir e se isso realmente é sério depois de tudo que ela lhe causou. Então a garota se levanta e diz ao prota que se o mesmo quiser realmente dar cabo dela, então terá de ser forte, e se ela perder, então ele poderia fazer o que bem entender com ela. Desesperada, ela ainda se corrige dizendo que ele poderia fazer o que quisesse com ela, contanto que não tivesse relação com aquelas coisas que vocês sabem bem o que é. E o prota com um olhar cínico apenas dá risada. Logo a garota começa a se perguntar o que caramba tinha de errado com ela e o porquê raios do seu coração estava batendo tão forte assim dessa forma. Vendo aquela situação ali, o prota reflete que ela tem armas escondidas que poderiam causar grande dano para alguém que tá no reino Dong-chan, portanto devia ter alguém por trás disso tudo. Sem contar que ela também falou antes que se ele der cabo nela agora, então definitivamente arrumaria um problemão que ele não conseguiria dar conta. O prota tenta se aproximar da Rosinha para descobrir algo relacionado à aparição dela, porém desesperada ela apenas grita muito a Chiai dizendo que ela realmente gostava de mulheres e não de homens. Na moralzinha então o prota explica que deixará ela ir embora sem o menor dos problemas, contanto que ela prometa que não irá contar a ninguém o que aconteceu ali para não causar mais problemas para ele. Furando seu dedo, ela responde ao prota dizendo que está decidido e que ela, Zhao Ling Bing, promete diante de seu próprio sangue que nunca contará a ninguém sobre o que aconteceu ali. Olhando aquilo, o prota reflete que não estava esperando que isso seria um acordo abençoá-lo pelos céus, enquanto a garota se pergunta quem era esse cara. Em seguida, Chiai dispara que a partir de hoje devem esquecer o que aconteceu ali, mas que o ferimento dela deverá ser curado o quanto antes ou então ela poderia acabar indo de F. Zhao Lin até tenta dizer que estava de boaça, mas o prota pega ela no colo, deixando a Rosinha se perguntando se ainda assim Chiai queria fazer aquelas coisas com ela. Mano, ele só quer te ajudar, pô. Logo, Chiai dispara também a garota que só estava ajudando ela a se curar e que depois a mesma deve se virar para fugir dali e voltar enfim para o seu local de origem, sem que perturbasse mais ele. Completamente em choque, ela fica olhando para a cara do prota sem entender nada e se perguntando sobre o que carambas esse garoto louco estava falando. Enquanto era segurada pelas mãos de Chi, a garota percebe que o seu meridiano quebrado estava sendo reparado pela aura daquele rapaz sinistrão, e que nunca imaginou que algo assim fosse possível de verdade, mas de uma forma completamente desnecessária ao meu ponto de vista. Ela faz uma cara muito esquisita, dizendo a si mesma que com a aura do mesmo ela conseguiria upar para o level Dong-chan. E com o garoto dormindo em seu colo, depois de curar, ela diz que não somente as suas feridas foram curadas, mas ela também conseguiu romper para o reino Dong-chan facilmente, e isso realmente era impressionante. Logo prota finalmente desperta e ao olhar para a linda garota ao seu lado, o mesmo dispara perguntar se a ferida da mesa já estava curada por completo. Porém, mesmo estando em completo silêncio, quando o prota se levanta para ir embora, toda fofinha ela pede a Chiai para que o mesmo ficasse abraçando ela apenas mais um pouquinho.
Ah não, velho, olha a cara desse maluco. Quando o Prota ouve isso, fica abismado e na hora rebate perguntando se ela realmente estava querendo tirar vantagem dele ou coisa do tipo. Nervosa, ela grita perguntando como é que ela poderia tirar vantagem dele e que na real era exatamente o contrário que estava acontecendo. Mas ele te curou, sua lunática. Curioso, o Prota pergunta no mesmo instante sobre o que carambas ele estava falando e o que ela queria da pessoa dele, já que o acordo tinha sido confirmado e ela estava livre para seguir o seu caminho. Toda fofinha novamente, ela dispara ao Prota que tinha que levar ele até um lugar, porém ele realmente não podia fazer aquelas coisas com ela nesse lugar de forma alguma. Irritadaço com isso, o Prota pergunta se ela ia repetir isso até quando morresse, e que já estava cansado de ouvir isso, ou talvez ela simplesmente fosse muito burra e não entendesse nada. Deixando a Rosinha assustada, o Prota reflete que a única coisa que ele quer dela é a caverna do Sênior que ela mesma mencionou antes e pergunta se ela finalmente entendeu isso. Afinal, nem fazia muito tempo que ele se conheceu, então não iria ficar ajudando ela de graça não. E olha que ele ainda nem tinha cobrado sobre ela ter abandonado ele na batalha antes. Triste, ela dispara que falta muito pouco para ela enfim romper para o próximo nível. Enquanto reflete que Xiaoyi tem um físico realmente especial que ela nunca viu em lugar nenhum. E com o garoto seguindo o rumo, ela observa e pensa se talvez ele fosse uma pessoa importante de alguma família, ou seita poderosa, afinal ele realmente era muito surpreendente. E o nosso Prota só tava torcendo para que ela não pulasse para cima dele com as irmãs do submundo. Caso contrário, tudo que ele poderá fazer para se livrar dela seria dar cabo na mesma. E com um olhar de deboche, o Prota diz que agora que já estava tudo tão calmo, depois de ele ter salvado a vida dela, de novo e de novo, já estava mais do que na hora de falar da recompensa do mesmo. Mas quase que no modo automático, a garota não consegue se controlar e acaba soltando que na real, ela pensou que eles poderiam fazer aquilo de novo, que ajudou ela antes. Assim que ela percebe o que tinha acabado de falar, já fica completamente envergonhada e se pergunta o que carambas estava acontecendo com ela, e o porquê estava perdendo por completo o controle de seu corpo. Com isso, o Prota diz para responder que estava tudo bem e que se era realmente isso que ela queria, então ele ia dar um jeito e se retira dali pedindo para ela esperar um pouco. Olhando o Prota, ela reflete que mesmo estando a meio passo do reino Yigong-Quan, ele ainda conseguiu sobreviver ao ataque de alguém do reino Dongtian. Sendo assim, esse garoto realmente era incrível mesmo. Depois de uma longa caminhada mesmo, eles acabam dando de cara com uma cachoeira. E preocupado em estar no lugar errado, o Prota resolve perguntar para a Rosinha se aquele lugar ali realmente era a caverna da qual ela tanto estava falando durante todo o caminho. E na moralzinha, a garota responde que sim e que está bem diante dos olhos dele. Na cachoeira tinha algo estranho e ao perceber o Prota muito curioso olhando para ela, a Rosinha resolve perguntar se por algum acaso ele fazia alguma ideia do porquê e do que seria aquela coisa ali. Meio que se achando, ela dispara dizer a Xiaoyi que ela era uma discípula da seita Xuanqi, então poderia explicar bem para o mesmo sobre o que significava aquele treco na cachoeira. A Rosinha então dispara que apesar dos traços da caverna estarem um tanto quanto bagunçados e desorganizados, ela rapidamente conseguiu reconhecer o seu padrão espiritual e explica que tem 3 padrões ao redor dali que eram como chaves para abrir a caverna, e somando que ela encontrou esse reino na cachoeira, eles teriam de encontrar ainda o 3º padrão para poder abri-la. Porém, por causa dos mascarados que apareceram agora há pouco, isso acabou atrasando muito ela e no quesito de descobrir o segredo do padrão espiritual dessa cachoeira incrível. Deixando a coitada completamente sem entender nada, o Prota simplesmente ignora tudo que ela estava falando e entra na água, indo em direção à abertura do reino da cachoeira. Irritadaça, ela pergunta ao Shio o que carambas ele estava fazendo e que na verdade ela ainda precisava de algum tempinho para enfim conseguir quebrar aquilo e poder entrar de uma vez. Mas deixando ela ainda mais surpreendida, Xiaoyi simplesmente do nada tira uma espada de dentro do seu anel. Lá ele, sem dizer absolutamente nenhum A sequer. Logo ainda, sem dizer nada, Xi enfia a espada na chave espiritual da caverna e na mesma hora a Rosinha pergunta ao Prota se aquilo era uma runa espiritual mesmo. Impressionada, ela pergunta se Xiaoyi já tinha estudado para saber sobre aquela runa ali, mas ele responde que nunca aprendeu isso antes, ele apenas chutou que estava ali e acertou na mosca. Novamente vendo a destreza daquele garoto simples em sua frente, preocupada pra um caramba, a garota fica se perguntando sobre que tipo de monstro sinistro esse mano era. Deixando a garota sem palavras, ele fala da moralzinha como se fosse a coisa mais comum, que ele tem o corpo de Jade da imortalidade. Então pergunta se eles poderiam finalmente abrir a caverna agora. Em choque, ela pensa que as pessoas que possuem esse físico são capazes de se tornarem reis imortais, e é por isso que também era conhecido como o corpo do rei imortal. E as lendas falam que aqueles que possuem esse físico não só podem se tornar um rei imortal, mas também são bem talentosos em outros aspectos, e mesmo ela estudando nunca chegaria aos pés dele. Irritada ainda com o Prota, ela grita que não quer aceitar isso, pois é muita injustiça. Afinal, ela se esforça muito e estuda pra um caramba. Porém, sem nem estudar, Xiaoyi consegue ser bem melhor do que ela. Toda interesseira, absolutamente do nada, com um olharzinho muito cínico, ela dispara perguntar ao Prota se o mesmo gostaria de se juntar à seita Xuanqi. Ela fica tentando de todas as formas possíveis convencer o nosso querido Protinha a aceitar essa oferta dela. Porém, deixando ela quietinha, ele apenas responde que não tá muito afim não. Xiaoyi então responde que a caverna fica debaixo d'água e por esse mesmo motivo ela deveria dar uma pedra de água pra ele, para que assim eles pudessem entrar lá de uma vez por todas ao invés de ficarem de conversinha. Depois de uma longa conversa, o nosso querido Prota finalmente consegue convencer a garota de deixar esse papo de seita pra lá e enfim seguirem o objetivo deles e entrarem rapidamente na caverna submersa. Assim que eles passam por uma porta debaixo d'água, o Prota dispara que acredita que aquele mano na frente deles seja o mesmo Sênior que ela tinha mencionado durante a batalha contra os mascarados. Mas vendo que o maluco já tava só no osso, a Rosinha responde que provavelmente Xiaoyi estava certo, porém já se passou muito tempo mesmo desde que ele esteve ali algum dia. Curioso que só a pomba, o nosso Prota pergunta por que caramba tinha algumas manchas pretas nos ossos, e se talvez isso foi porque ele foi envenenado. Também impressionada, a Rosinha responde a pergunta do Prota dizendo que aquele Sênior ali deve ter morrido pelo envenenamento do apodrecimento ósseo
do clã Wu da região sul da montanha. Analisando mais um pouco, ela ainda acrescenta que acredita que se caso a cultivação do humano ali não fosse tão alta, provavelmente até mesmo os ossos dele já teriam se tornado pó. Assim que a garota puxa a pedra vermelha no osso do senhor, o prota, ao ver aquilo, na mesma hora pergunta se por algum acaso aquilo que cintilava era alguma pílula interna. Então a Rosinha responde que não, que aquilo é só uma solidificação da aura, e que o Dial 1 dele ainda não estava formado, por isso deve ser uma pseudopílula ou uma semipílula da concentração. Xia então dispara que, pelo que se lembra, dessa pílula só servia para as pessoas que estavam prestes a romper para o reino da concentração da pílula, e na hora a Rosinha já fica encucada. Ali ela sugere a Xia separar o sangue dessa forma, então ela ficaria com a pílula interna e ele então poderia ficar com as outras coisas, e pergunta ao mesmo o que ele achava dessa oferta. Pela cara dele, ele não gostou não, hein? De primeira mão, Xia nem entende por que dessa oferta, então resolve perguntar a ela por qual motivo ela queria tanto, já que isso não teria a menor utilidade para ela. Ela parece ficar meio triste de primeira mão com a pergunta do prota, mas responde mesmo assim que ele está certo. Porém, não faria sentido agora, mas mais tarde isso iria ajudar muito ela. Ela ainda explica que quando eles entrarem nas ruínas King Feng, quanto mais preparada ela estiver, será melhor. Mas ao ouvir isso, o prota pergunta se ela também queria ir para as ruínas dessa King Feng. Meio triste então, ela explica que a seita dele, Xuanqi, é uma das 3 grandes seitas, então isso era mais do que claro que iriam ter vaga sim. Portanto, se Xia quisesse, ela arrumaria também uma vaga para o mesmo. Ao ouvir aquilo, o garoto já estava mais do que cansado de toda hora alguém querer tirar vantagem para cima dele. Então ele rebate dizendo que poderiam esquecer isso de uma vez por todas. Em pensamentos, ela comemora dizendo que isso é ótimo e agora o mestre poderá romper para o reino da concentração da pílula de uma forma tão fácil que nem teria explicações para isso. Assim que Xia pega as relíquias, ele agradece dizendo que era sortudo em receber aquilo, por isso era muito grato ao Senhor hoje e que espera que o espírito do mesmo descanse em paz nos céus e não seja incomodado mais. Observando aquilo, a garota Rosinha já fica completamente surpresa com o prota e dispara que pelo menos ele sabe ter respeito e educação, mesmo que ainda seja um pervertido que só saiba tirar vantagem dos outros. Mas é você quem é interesseira, filha. Com muito tédio então, ela dispara a dizer ao prota que já fazia muito tempo em que eles estavam ali, que já estava mais do que na hora de voltarem para casa, porém Xia pede para ela esperar um pouco. E a verdade é que ele estava analisando mais algumas coisas e acabou supondo que o sênior ali era um alquimista. Por esse motivo, os livros dele também fossem de grande utilidade talvez para ele mais tarde. E depois de muito tempo pegando os livros, Xia começa a achar algumas coisas que ele nem sequer sabia o que era, mas ainda queria colocar no seu anel e levar embora. Credo, sai fora. Ah não, cara, eu não tanco uma cena dessa não, velho. Assim que a Rosinha olha para o prota, vê o mesmo carregadaço de coisas, comemorando que essa colheita realmente foi bem da boa. Ela diz que realmente não faz muita diferença se o espaço do anel realmente for grande, mas que aquilo tudo realmente fosse apenas um desperdício para ele talvez. E que se tiver coisas boas nas ruínas de King Feng, talvez ele não conseguisse pegar por conta disso. Surpreendendo a mim e a garota também, o prota na mesma hora rebate dizendo que isso até fazia sentido. Porém a real é que ele não ia para as ruínas King Feng de forma alguma. Surpresa para um caramba, ela pergunta ao prota por que ele não queria ir até lá, tendo em conta que poderia encontrar muitas oportunidades, poderes e também vários tesouros. Xia apenas responde que eles não eram necessários e que no final a sua vida realmente era bem mais importante do que qualquer tesouro. Afinal, todo mundo estava de olho nesse lugar e não seria nada seguro isso. Nervosa, Rosinha rebate que de fato era perigoso, mas para alguém como o prota, que ainda está no reino de condensação de Ki, pode ser um pouco mais perigoso ainda. Porém, ele ainda parecia ter uns truques e um autoconhecimento. Mas logo, quase que no mesmo instante, bate a bad no prota quando ele ouve a garota dizendo que eles só podiam entrar se estivessem no reino de Dongchan. Coitado, acabou com a graça do maluco por completo, mano. Sorrindo, ele diz que não fazia a menor ideia disso, mas já que realmente é assim, então ele realmente iria provar para ela que essas coisas não funcionavam dessa forma não. Ao ver a confiança extrema do garoto e pensar que poderia até mesmo ser uma ameaça para ela, a garota pergunta se ele não tinha acabado de falar que também deveria ter alguns perigos lá. Todo sedutor e esquisito, ele responde que isso na verdade não importa, pois um homem sempre deve seguir em frente, sem ter medo e procurar a riqueza juntamente com o perigo. E ainda esquisitão, ele responde que se ainda tiver um outro perigo, então eles poderiam cuidar um do outro. E na hora a garota fica completamente sem palavras. Enquanto refletia que ele realmente era muito estranho, ela diz que ele ainda tinha de pensar em como ele pegaria uma vaga para entrar nas ruínas de King Feng, ou sem elas ele não entraria de forma alguma. Preocupado, o prota pergunta como é que eles sairiam dali e como é que fariam para saírem dali. E também pergunta se por algum acaso eles poderiam ir junto embora. De uma forma extremamente babaca, a garota diz que de jeito nenhum iria voltar junto com ele. Afinal, ninguém no mundo iria querer isso. Que isso, cara, você tava secando a energia dele agora há pouco, pô. Isso não deixa o mesmo preocupado, então ele apenas responde com um sorriso simples, dizendo que se realmente é assim, então por ele tava de boa. O cara conseguiu se livrar de uma fria sinistra, hein? O dia da aparição das ruínas King Feng estava chegando já, e o número dos discípulos na seita King Feng estava crescendo dia após dia. De novo os caras de sunga, mano, qual foi? E um cara esquisito que só a pomba aparece na frente da casa do prota gritando e fazendo o maior barulho, perguntando se Xia era o cara mais forte de toda a seita King Feng. Ele aproveita para provocar, claro, e pergunta ao prota se o mesmo está com medo e que na verdade ele não tinha a menor coragem de lutar contra ele, e comemora dando risadas. O Sungão surpreende o insuportável dizendo que na verdade Xia não saía de casa há algum tempo e que na verdade talvez eles pudessem praticar junto e assim conseguiriam então aumentar a força absurdamente. E do topo de uma montanha as irmãs do submundo chegam lá para alegrar o dia de vocês, dizendo que não faziam ideia do porquê estavam ali, afinal até tinham coisas mais importantes para fazer. Não demora muito até elas finalmente entrarem na seita King Feng e logo ficarem reclamando que aquele lugar horrível tem um ar pior ainda, e que realmente elas não queriam mesmo estarem ali naquele lixo. Para humilhar ainda mais, elas disparam que se não fosse por conta de suas vindas à
seita King Feng, definitivamente ela nunca iria em um lugar assim em toda a sua vida. A outra irmã diz que pelo mesmo tempo de preparação que eles tinham falado, poderia ser até bastante cedo para elas estarem ali naquele lugar deplorável, mas deixando elas completamente em choque, a menina mais sinistra dali se vira, perguntando se por algum acaso elas tinham algo para reclamar em relação ao planejamento dela. Cara, essa daí não é Yuri, mano. Extremamente sem graça e com muito medo, elas começam a dizer que não se expressaram direito, e que não era nada disso do que a mesma estava pensando. Com o olhar sinistro, ela dispara que algum tempo atrás ela teve um estranho encontro, e obteve o corpo espiritual dos céus, e por isso foi aceita como discípula do grande ancião. E deixando aquelas garotas sinistras com muito medo, Yuri pergunta se quando elas voltarem ela devia realmente contar o quanto elas falaram mal de seu planejamento e suas escolhas para o ancião. A garota vermelha se curva no mesmo momento, dizendo que jamais ousaria fazer uma coisa dessas em toda a sua vida, e que na verdade não passava mesmo de um grande mal-entendido. E com as duas reverenciando ela, a garota se põe em frente, dizendo que por agora poderiam esquecer isso, pois realmente com o tempo de preparação elas acabariam não tendo mais tempo para resolver também o plano delas. Mas ela ainda acrescenta dizendo que as duas poderiam fazer o que bem quisessem, contanto que não aparecessem novamente em sua frente ou a chapa ia esquentar de verdade. As irmãs saem comemorando, dizendo que mesmo que ainda não possam entrar nas ruínas King Feng, contanto que pudessem encontrar aquela pessoa especial, nenhuma ruína nesse mundo todo ou tesouro seria digno da atenção delas. Depois das duas finalmente saírem de perto dela, a garota sinistrona chama uma outra garota mais sinistra ainda para se aproximar de si. Mano, essas duas vão dar pano pra manga, hein? Ela então pede para a garota avisar o clã das sombras e enviar alguém atrás daquelas duas e reportar para ela qualquer pessoa que elas encontrassem ou alguma anormalidade. Mas enquanto ela estava dando as suas ordens para aquela sua aliada, mais sombrio do que o Batman, alguma coisa chama a atenção da mesa, deixando ela muito feliz. Era Yuri, que aparece correndo dizendo oi à sua irmã e disparando a dizer que estava morrendo de saudade da mesma, afinal já haviam se passado anos. A mais velha abraça Yuri dizendo que realmente não esperava encontrar ela ali, e que está muito feliz em encontrá-la novamente, pois sentiu muita falta da mesma. Curiosa e preocupada, a boa irmã pergunta a Yuri como é que a mesma estava se saindo na seita King Feng, e se estava adquirindo muitos conhecimentos úteis lá. Deixando a sua irmãzona contente, ela rebate dizendo que todo mundo ali era extremamente chato realmente, mas mesmo assim ela praticava todo o santo dia. E para sua irmã ficar ainda mais surpresa, a garota Yuri repete que todos ali eram insuportáveis, principalmente os homens de sunga, mas o único que era legal com ela era chamado de Xiai. Yuri então chama sua irmã mais velha para darem uma voltinha, porém a mesma rebate dizendo que ela deveria esperar, pois ainda tinha algumas coisas importantíssimas para fazer. Enquanto isso, lá no quarto da casa do Proto mesmo já estava completamente exausto, mas também não era para menos, o maluco já estava na camada 90 do cultivo de Ki. Xiai fala que quase todas as pedras espirituais já foram consumidas por completo, e se pergunta se o limite realmente era a camada 90, sendo assim a hora de romper para o reino Yongguan. Em sua imaginação ele reflete que se for realmente isso, então ele será finalmente capaz de competir com qualquer um perto do reino Dongtian, porém nas ruínas de King Feng não terá ninguém desse reino. Mas finalmente cai a ficha do Proto de que ele realmente não poderia ficar de boa apenas por conta disso. Cara, senão tu vai acabar se lascando igual Sankean. Amansou ou se ferrou. Pelo mesmo motivo de que eu realmente amo esse Proto, esperto como sempre, então ele diz que para vencer dessa vez, ele terá de preparar mais algumas cartas na manga para garantir de vez a sua vitória. Assim que Xiai sai de dentro da casa, Yuri feliz dispara ao mesmo que nunca imaginou que ele passaria tanto tempo assim estudando dentro de casa e que na verdade ele era muito nerd. Sem graça ele responde que sente muito pela demora, mas isso realmente foi preciso. Porém, ele queria saber o mesmo motivo da pequena Yuri estar de bom humor no dia de hoje. Deixando o clima pesado como sempre, ignorando por completo tudo que Xiai havia dito, ela simplesmente rebate perguntando ao mesmo se ele sabia quanto tempo é que ela esteve procurando por ele. Sem graça ele pergunta se ela não tinha arma mágica que quebra a proteção da mansão, e que na real era só ela ter usado essa arma para encontrar ele. Na hora ela rebate dizendo que até tentou e que estava praticando por tanto tempo, mas não saiu da camada 49, e agora estava ele ali, literalmente um cultivador louco. Na moralzinha então Xiai pede para Yuri se acalmar e que na verdade ele estava errado. Então poderiam praticar bastante depois que forem para as ruínas King Feng enfim. Yuri então dispara ao Proto que existe uma maneira melhor e que essa é a viagem para as ruínas King Feng. Portanto ele teria de ficar ao lado dela literalmente o tempo todo. Ela ainda completa dizendo que sem contar que depois de ir para as ruínas, ela terá de voltar para casa e isso deixa o Proto um tanto quanto perplexo na verdade. Ouvir aquilo é um baque para o garoto que ao perceber os olhares vindo de todos aos lados dele, já fica se perguntando se por algum acaso ele deveria se manter em silêncio para não ficar se destacando demais. Já no grande dia da competição a plateia vai à loucura, torcendo pra caramba. Uns até gritavam para o seu mestre mostrar àquela garota inútil quão boa era a seita deles. Essa competição foi realizada especificamente para escolher a dedo pessoas para entrarem nas ruínas King Feng, porém isso acabou se tornando uma arena marcial para discípulos de uma outra seita. E lá de cima estava o jovem mestre da seita Zixian Daoyi, perguntando a Shuri quem é que ela acreditava que ganharia aquela competição sinistra ali e na real para quem é que ela estava torcendo. Mas Shuri da seita do submundo do destino apenas responde que ele deve saber o quão poderosos eram os discípulos dele, ou talvez ele simplesmente não tinha confiança nisso mesmo. Ao ver isso, o maluco cai na gargalhada dizendo que é exatamente por isso que ele estava pedindo a opinião dela, pois a seita dele já tinha um monte de vagas para entrar nas ruínas, e ele não estava tão interessado nessa competição ridícula. Mas completa que se Shuri tiver um tempo para andar com ele depois da competição, ele não se importaria em dar algumas vagas extras para a seita dela. Com um olhar de extrema confiança, o Shuri dispara dizer que não tinha a menor necessidade do jovem mestre Z se incomodar com uma coisa dessas, e que ela até estava tranquila na real. E logo deixando até mesmo Yuri surpreso, o velhote ancião grita alertando a todos que o vencedor já foi decidido, e que era ninguém menos ninguém mais do que Long Tao. Debochando, Z diz que realmente isso era muito nota
natural e que na verdade ele estava até surpreso, pois os discípulos de sua seita estavam vencendo muito facilmente na verdade. Porém, enquanto aquele tal Z ficava se gabando, deixando Shur quase que coringando por completo, a Rosinha entra na sala deixando a garota surpresa, se perguntando o que ela fazia por ali. E lá do ringue, o ancião grita que o lutador Yuan apareceu na seita Shang Chan para lutar contra a seita King Feng para conseguir uma vaga para entrar nas ruínas King Feng. Todos ficam de cara ali e até mesmo Z fica se perguntando se era sério, que na verdade ele nunca imaginou que a seita Shang Tan iria participar dessa competição também. Mas enquanto Z contava vantagem sobre os lutadores da seita Shang Tan, o ancião também anuncia o lutador que participará da competição em nome da seita King Feng e nosso queridão Xiai. Ao ver aquilo, Yuri fica completamente em choque, se perguntando se isso era sério. Porém, Shur não entende muito bem a surpresa da irmã dela. É amor, filha, se você não sabe o que é, não estraga. Não demora muito e até mesmo a Rosinha ao ver o Prota ali se lembra dele e fica toda contente refletindo que realmente não estava esperando por uma coisa dessas. O ancião dispara que eles não deveriam tentar intencionalmente matar ou aleijar o outro e que para terminar a partida com urgência, caso fosse preciso, eles poderiam se render. Mas ao ver o Prota ali, Zi dispara que ele só estava a meio passo do Ren Yong-Kwan e que ele não passava de um mero perdedor, por esse motivo era melhor ele simplesmente sair da arena para não passar vergonha. Yuri realmente estava completamente feliz ao ver aquilo e muito empolgada, mas a sua irmã Shuri ainda não tinha entendido o porquê de tudo isso. No meio do ringue, o cara se apresenta para o Prota com a maior educação e pede por favor para que o irmão Xia lhe desse alguns conselhos magníficos para aquela luta. Xia retribui a educação se apresentando com respeito, mas responde que não ousa dar conselhos ao irmão Shang, então pede ao mesmo para que ele lhe dê algumas dicas legais. Por isso Yuan grita que já que Xia não iria pra cima dele, então ele mesmo vai. E só agora eu fui entender que dar conselhos significava ser o primeiro a golpear. Essa galera da Coreia me surpreende cada vez mais. Olhando o Prota lá de cima, Yuri pergunta ao mesmo o que é que ele estava fazendo e esperando e por que não estava lutando contra aquele maluco ali que aparentemente não era muito forte. Ainda feliz, ela reflete que Xia deve ter visto o estilo de luta de seu oponente em algum lugar antes e que tem certeza que ele pensa que o seu oponente só vai se defender e não atacar. Yuan então usa a técnica de escudo de sua seita. Essa técnica pode fornecer ao praticante uma grande defesa e recuperação, quase que ninguém no mesmo reino seria exatamente o rival para eles. Porém, o nosso querido Prota me surpreendeu e também surpreendeu a todos que estavam ali no ringue, metendo um murrão na boca do estômago do carinha. E depois de quebrar o escudo do mesmo, o ancião finalmente anuncia que o vencedor já tinha sido decidido e que era ninguém menos ninguém mais do que Xiai da seita King Feng. Enquanto a galera estava completamente surpresa com o ataque do Prota, todo felizão, o mesmo reflete que ganhou com um ataque simples de surpresa e por esse motivo não deve ter chamado muita atenção. Ao verem aquilo, a galera fica incrédula, refletindo que isso era impossível, pois falam que aquele escudo ali era bem mais forte até mesmo do que uma concha de tartaruga e que aquele cara realmente não era normal. Enquanto o Bobão achava realmente que estava conseguindo esconder todo o seu poder de todos, refletindo que irá se manter discreto ao derrotar o seu oponente e que isso já era esperado dele. A verdade é que ele chamou a atenção até mesmo de uma outra pessoa de uma outra plataforma de observação, o grande ancião da seita King Feng, o Sr. An Yu, que ficou completamente sem palavras vendo aquilo. Olhando a felicidade no rosto de sua irmã que mal conseguia se conter, Shur pergunta a ela se a mesma por algum acaso sabia da origem daquele garoto ali. Tentando disfarçar, ela responde perguntando do que é que Shur estava falando, enquanto fica muito envergonhada mesmo. Caramba, essa mina disfarça muito mal, mano. Shur então dispara que aquilo foi um ataque feroz e que o cultivo dele deve estar pelo menos no último estágio do Ren Yong-Kwan. Porém, ela detectou que ele é meio passo apenas desse reino, então como é que ele conseguiu esconder isso? Logo, a anciã arrumada, a seita do submundo do destino, dispara dizer que nem mesmo ela conseguiu verificar o verdadeiro nível daquele garoto, que realmente era muito, mas muito misterioso mesmo. Ao vê-lo ali, Yuri dispara toda felizona a perguntar para a anciã o que carambas ela estava fazendo ali. Porém, a mulher não responde um A e só dá uma risadinha sem graça. Logo, ela se levanta com muito carinho, respondendo Yuri que ela não é a única e que na verdade as ruínas King Feng são bem mais importantes do que ela realmente pensava. Porém, ela estava mais interessada em outra coisa, uma coisa que só pode ser um físico especial, e que poderia também ser um raro e poderoso físico especial. Ué, ela tá falando do Super Xandão por algum acaso? Ouvir isso deixa Shur um tanto quanto desconfiada de sua irmãzinha e dispara mesmo que pela forma em que ela estava agindo, ela realmente parecia conhecer aquele garoto. E vendo que a garota ficou completamente sem graça com essa conversa, Shur se aproxima de sua irmãzinha e dispara perguntar a mesma de onde carambas veio aquele garoto esquisitão lá. E com a anciã e também sua irmã metendo muita pressão para cima da coitada, ela apenas fica em choque, enquanto reflete que o problema é que ela realmente não sabia disso. Afinal, Xiai também não fazia a menor ideia de qual seita Yuri realmente era, sem contar que caso sua irmã e outras pessoas se atraíssem por Xiai e quiserem ficar com ele, então ela teria um enorme problemão sinistro. Irritada agora, Shur grita com sua irmãzinha, perguntando pra ela novamente de onde ele veio, e se na verdade eles chegaram alguma vez a falar a respeito de drones. A coitada fica muito envergonhada mesmo e começa a gritar desesperada para Shur, dizendo que não era bem isso, e que na verdade ela acabou entendendo tudo muito errado. Meio triste, ela diz que não sabe muito além do nome do rapaz que é Xiai, e que ele é descendente de uma família secreta em Hongzhou. Seu físico é extremamente poderoso, até mais que o corpo celestial e também que o grande corpo de Jade Mortal. Sem pensar muito bem em suas palavras, Yuri dispara que se não fosse pela família dela enviando um poderoso mestre para proteger ele, em segredo, definitivamente ela já teria feito aquilo com ele há muito tempo. Ao ver que sua irmãzinha estava muito desconfortável com aquela situação, Shur então resolve perguntar se por algum acaso eles estavam cultivando em dupla. Descontraindo um pouco e deixando até a anciã animada, a garota diz que não chegaram a fazer nada, e que o máximo que fizeram foi ficar juntos se abraçando e nada mais realmente. Deixando a sua irmã completamente sem palavras, Yuri completa dizendo que era exatamente por esse motivo que ela não queria que sua irmã e a anciã mexessem com Xiai. Aquela maravilhosa competição que todos ali estavam esperando há muito tempo mesmo estava fluindo normalmente e Xiai já estava no top 20. Esse Prota é muito incrível, mano. Afinal, também faltava muito pouco para vencer, pois ficou
qualquer um deles conseguisse entrar para o top 10, então teriam a tão sonhada vaga reservada para entrar nas ruínas King Fang. Para que geral pudesse ter um mínimo descanso, o Sr. Dao simplesmente dispara dizer a todos que a competição final para os top 10 seria dali a mais ou menos uma horinha apenas. Durante o descanso, o nosso querido prota acaba dando de cara com uma espécie de pedra e fica se perguntando se era uma ilusão ou então as ruínas de King Fang. E analisando aqueles símbolos da pedra por mais algum tempinho, Xiaoyi chega até mesmo a se lembrar de ter visto sim os mesmos símbolos em uma área proibida no reino do vazio escuro. Logo o ancião começa a sortear os números dos primeiros participantes e quem tirasse o número em ordem sairia na pancada com seu oponente então, e lá se vai Xia todo felizão. Porém a sua felicidade não dura muito, pois em uma questão de segundos ele simplesmente tira o número 1, então logo é apresentado ao seu oponente. Nesse momento de desespero, o prota se lembra da sua primeira batalha, que foi bem rápido até, onde o cara ficava refletindo que Xiaoyi era muito estranho e que provavelmente estava planejando uma maneira para fugir de seus golpes. Mas não demora muito até o ancião perder a cabeça ao ver os dois parados e grita que se caso nenhum deles atacasse ou fizesse alguma coisa, então eles seriam definitivamente punidos sem mais e nem menos. O garoto de verde fica se perguntando por que caramba Xiaoyi não estava o atacando e se ele realmente estava com a sua guarda baixa para ele. Lá ele, depois de refletir algum tempo sobre o que fazer ou não, o cara decide usar um golpe para ver qual será a reação de Xiaoyi. E na hora ele usa a espada de madeira de Ki. E nos proporcionando essa cena maravilhosa, o nosso querido prota simplesmente não faz muito esforço e se defende do golpe do cara com a maior facilidade de todas. Vendo o cara fugindo rapidamente, Xiaoyi dispara que já entendeu e que na verdade ele estava fingindo atacar, para que assim eles contassem um outro incenso e pergunta se acertou isso. Meio triste, o cara responde que não era bem isso e que na verdade ele realmente quis atacar, enquanto a galera da plateia humilhavam os dois. Que dó, mano, eu fiquei com dó desse carinha. Com raiva ele pergunta se Xiaoyi realmente estava com medo de ser desqualificado e que na real ele realmente estava causando muitos problemas para ele. O ancião já estava completamente de saco cheio com aquilo e dispara dizer que nenhum deles fizeram nenhum movimento, então estavam completamente desqualificados. Mas antes que ele terminasse de falar, em questão de segundos, apenas armando um soco, o nosso prota Xiaoyi corre com tudo pra cima do maluco. Cara, essa realmente vai doer, ele nem vai saber de onde veio. Porém, para minha surpresa e a do prota também, o maluquinho de verde consegue usar um escudo e se defender do ataque de Xiaoyi, causando maior estrondo. Mas para surpreender o coitado, usou o golpe do trovão resplandecente e acabou quebrando o escudo do coitado. E como se já não bastasse todo esse desconforto todo no maluco, o prota ainda diz que isso foi mamão com açúcar. Xiaoming sempre pensou que fosse alguém muito especial, mesmo que não fosse tão importante para sua família Zishan. Mas mesmo assim, ele era muito confiante. Porém, tudo isso mudou naquele dia em que ele foi espancado por Xiaoyi na frente de todos. E além de tudo isso, foi humilhado por completo. Voltando para o presente, assim que o oponente de Xia descobre que irá lutar contra o próprio, o maluco fica com tanta raiva que aperta o papel a ponto de esfarelar o mesmo. Nem me pergunta como. Com uma completa cara de lunático, ele dispara dizer que dessa vez irá partir do corpo de Xiaoyi sem piedade nenhuma em milhares de pedaços. Xia então se lembra do encontro deles da última vez e dispara Xiaoming para não fazer aquilo, pois ele realmente não tem interesse nesse tipo de coisa. E mais irritado, ele grita para o prota dizendo ao mesmo que proíbe ele de pensar nessas atrocidades novamente, sem contar que todo aquele ocorrido foi apenas culpa dele. Fazendo o coitado se sentir humilhado, eles começam a se perguntar se aquele ali não é Xiaoming, que foi humilhado por alguém que não estava nem no mesmo reino de condensação de Ki. Com muito ódio, ele grita para Xia que isso tudo era culpa do mesmo e que dessa vez ele não irá precisar suprimir a sua cultivação. Então ele quer ver mesmo quem realmente poderá salvá-lo agora. Cortando toda aquela briga, o mestre dispara dizer que eles deveriam urgentemente entrar na arena, para que pudessem começar logo a competição dos top 10. E já na arena, Xiaoming dispara dizer ao prota que ele deve apenas ser um bom garoto e esperar para que enfim a sua vida seja tirada com maestria na frente de todos naquele ringue.